Reed estava a ser esmagado até a morte por alguém. Eles zombaram dele por procurar vingança pelos seus camaradas caídos. O homem achou impressionante que ele fosse tão longe e sacrificasse a sua vida. O ritual que eles estavam a preparar estava quase completo. Todos os seguidores reuniram-se debaixo de um círculo mágico, e agora parecia que todos os esforços de Reed foram em vão. O líder sarcasticamente consolou-o por todas as coisas que ele fez até agora para os parar, acrescentando que ele também apreciaria o trabalho deles. Reed rangeu os dentes de raiva. O líder declarou que eles abririam o portão dos mortos. Como era o dia da celebração, ele dar-lhe-ia mais um dia para viver e mostrar misericórdia. Reed implorou enquanto observava o líder libertar o novo mundo. Eles abriram o portão do submundo, e com uma expressão de luto no rosto, Reed avisou-os sobre a destruição do mundo. Quando o portão se abriu, a desgraça de outro mundo também se abriu e libertou demônios e monstros de outro reino. Agora, o equilíbrio do mundo foi quebrado e todas as leis que mantinham a paz e a igualdade tornaram-se maleáveis. Com isto, a fronteira entre a morte e a vida tornou-se turva. Depois de libertar os monstros, o grupo da Caixa da Malícia usou o poder do portão para estabelecer uma nova lei no mundo. Embora ferido, Reed fugiu dos monstros que o perseguiam. Um deles estava prestes a morder-lhe a mão e ele desembainhou a sua espada. No entanto, ele não foi rápido o suficiente e o monstro conseguiu ferir-lhe a mão. Ele curou lentamente a sua mão enquanto se contorcia de dor quando, de repente, esta ficou infectada pelo veneno do monstro. Ele queria parar a hemorragia, mas agora não conseguia sequer regenerar-se. Mas este não era um problema em que ele devesse estar a pensar agora. O portão tinha acabado de ser aberto, e ele não achava que pudesse fazer nada sobre isso. O mundo estava partido, e nunca mais voltaria a ser como era. Ele ajoelhou-se derrotado, admitindo que não conseguia fazê-lo sozinho e pedindo desculpa a todos os camaradas que sacrificaram as suas vidas. Enquanto se afundava na dor, ele lembrou-se do tempo em que a sua amiga, Norm, o animava e admirava a sua perseverança. Então ele apercebeu-se de algo. Agora que o mundo não tinha regras e a magia não tinha limites, seria possível trazer todos de volta à vida. Ele então discutiu consigo mesmo que seria imprevisível e desumano. Ele questionou-se se poderia simplesmente voltar ao passado e refazer o resultado. Levaria um ano a pesquisar tudo que ele não tinha certeza que funcionaria. Ele iria levar-se ao limite e regressar ao momento antes de tudo desmoronar. Anos passaram e ainda assim, Reed não conseguiu encontrar a resposta certa. Ele, frustrado, matou o outro monstro. Para se forçar a continuar, ele continuava a lembrar-se da dor que sofreu naquele dia. Enquanto agarrava sua mão ferida, ele lamentava o facto de não se lembrar de como era o mundo original e questionava-se se conseguiria mesmo voltar atrás no tempo. Com um olhar amargo no rosto, ele voltou para o seu laboratório. 1000 anos depois, Reed ainda estava a trabalhar na sua torre quando um monstro apareceu e atacou. Irritado, ele retaliou e deixou o monstro arder em chamas, chamando-o de nojento. Durante muito tempo, ele esteve a trabalhar num feitiço que pudesse voltar atrás no tempo. No mundo em que vivia, ele deveria ter conseguido fazê-lo sem quaisquer limites. Na verdade, 100 anos se passaram e ele construiu com sucesso o feitiço e o círculo mágico. No entanto, ele não foi capaz de o ativar. A única coisa que o mantinha a avançar eram as memórias do passado que ele não conseguia esquecer. Ele sacrificou muitas coisas, incluindo a sua humanidade, só para voltar no tempo, mas ainda assim, não foi o suficiente. Enquanto ele se afundava em desgosto, de repente, os pilares ao redor do círculo mágico brilharam. Parecia que o feitiço tinha sido finalmente ativado. Ele gritou para si mesmo para finalmente viajar de volta no tempo. Todos estes anos, ele não ganhou nada, mas desejou apenas uma coisa, que era finalmente libertar-se deste tormento. Uma luz ofuscante consumiu-o, e ele lentamente se desintegrou. Quando abriu os olhos, foi finalmente saudado por um céu azul brilhante, longe do céu sombrio que costumava olhar. Ele então olhou para sua mão e notou o brilho juvenil em si, sem cicatrizes nem mutações. Com um olhar entusiasmado no rosto, ele finalmente executou o feitiço de reversão do tempo com sucesso. Ele jurou a si mesmo que desta vez, impediria os vilões de arruinar o mundo. Nesse momento, um tipo mal-humorado chamado Dawson apareceu, expressando a sua frustração pelo trabalho que tinha de fazer. Surpreso, Reed correu rapidamente até ele e agarrou-lhe a camisa para observar melhor. O homem ficou confuso com as suas ações. Irritado, ele tentou dar um soco na cara de Reed, mas este esquivou-se rapidamente. Reed afastou-se imediatamente e pediu-lhe desculpa por invadir o seu espaço pessoal. Pensando que Reed estava a zombar dele por se ter esquivado do seu soco, Dawson atacou-o repetidamente, tentando acertar-lhe um golpe. No entanto, Reed provou ser mais rápido, especialmente agora que o seu corpo estava mais leve. Dawson estava incrédulo por ele ter conseguido esquivar-se de todos os seus ataques. Ele olhou fixamente para o homem que achou assustador e estranho. Nesse momento,
Norn veio em socorro de Reed e separou a briga. Dawson estalou a língua irritado e deixou-os para trás. Preocupada, Norn perguntou se o seu amigo estava bem, já que ele estava a agir de forma estranha. Reed deu-lhe um sorriso caloroso, assegurando-lhe que estava bem e agradecendo-lhe por tudo. Ele jurou silenciosamente nunca mais a deixar sofrer enquanto segurava sua mão. Desta vez, ele iria protegê-la com tudo o que tinha. Norn corou por causa do gesto do homem. Amargurado, Dawson gritou por trás e disse-lhes para continuarem a andar. Ela pediu desculpa imediatamente, depois de se recompor, disse a Reed para continuar também, embora as suas ações lhe parecessem demasiado estranhas. Enquanto isso, Reed contemplava silenciosamente porque ainda não conseguia lembrar-se de como aquele dia fatídico começou. Ele precisava de se lembrar de tudo, não importava quanto tempo tivesse passado para ele. Mais tarde, eles finalmente encontraram uma caverna e pararam à entrada. Um goblin saiu e Dawson aniquilou rapidamente a criatura. Ele sorriu com desdém e disse aos dois para observarem atentamente, para que soubessem como se fazia de forma limpa. O trabalho deles era limpar um ninho de goblins perto da aldeia. Apesar de se lembrar deste pequeno detalhe, Reed não conseguia lembrar-se dos mais importantes e algo parecia estranho. Dawson continuou a matar mais goblins, exibindo a sua proeza na caça e em combate. Ele sentiu-se ótimo depois de ver os monstros a serem derrotados tão facilmente, chamando-os de fracos. Ele então chamou por Reed e disse-lhe para prestar atenção para que aprendesse com alguém tão bom como ele. Ele estava prestes a atacar o goblin novamente quando parou de repente. Diante dele estava uma horda de monstros que eles nem sequer previram. Eles estavam em grave perigo, pois não era algo que pudesse enfrentar com a sua força. Isto desencadeou as memórias de Reed. Naquela vez, um rei goblin tinha surgido e desencadeado uma evolução em massa. No passado, eles apenas sobreviveram ao ataque súbito e mal conseguiram voltar para a aldeia. Ele então agarrou na sua espada e, embora tivesse o seu espírito de 1000 anos, o seu corpo estava agora de volta à sua antiga glória e esta era a melhor altura para o testar. Enquanto isso, Norn contempla silenciosamente que eles precisam de cooperar com Dawson, já que Reed ainda não consegue usar magia corretamente. Com isto, ela tem de apoiar o seu líder e pedir-lhe ordens. No entanto, o homem foge covardemente, dizendo que eles não podiam lutar contra tais monstros. Os dois olham para ele com desapontamento depois de ele os ter descartado para se salvar. Desesperada, ela corre em direção aos monstros, determinada a salvar Reed do perigo. Ela diz a Reed para se esconder atrás dela e ativa imediatamente a sua magia de flecha de gelo. Ela então alveja um goblin, mas fica chocada quando o mal arranha a criatura. A horda de goblins para sua frente com uma aura intimidante. Ela começa a tremer, certa de que não tem qualquer hipótese contra eles. Reed intervém e diz-lhe para ficar atrás dele. Ele então salta rapidamente e brande a sua espada contra os goblins que vêm na sua direção. Ele corta cada um deles usando a sua lâmina de fogo flamejante. Enquanto ele está dentro do fogo ardente, Norn fica chocada por ele conhecer um feitiço tão incrível. Reed reclama baixinho que sua mana está enfraquecida, mas sorri de lado, dizendo que derrotar um enxame de goblins é uma tarefa fácil. No entanto, para o choque deles, um rei goblin aparece e avança lentamente em sua direção. Ameaçada, Norn admite baixinho que ele poderia acabar com todos eles com um só golpe, e que não há como novatos como eles derrotarem o chefe. O rei goblin volta sua atenção para Reed e balança sua arma diretamente contra ele. Reed mal consegue bloquear o ataque. Enquanto Norn grita por ele, ele recua e se reajusta. Ele sente seu corpo começar a enfraquecer, frustrado por seus 1000 anos de treinamento não conseguirem acompanhar a luta. O rei goblin levanta sua arma enorme e está prestes a atacar novamente quando ele salta sem esforço por cima e balança sua espada. Ele pode não ter força, mas carrega 1 milênio de pesquisa. Ele se carrega com mana da gravidade e atinge seu oponente com sua técnica que desafia a gravidade. O rei goblin é imediatamente derrubado no chão com um estrondo. Os goblins ficam todos apavorados e tentam fugir dele. Recusando-se a deixá-los escapar, ele lança outro ataque e aniquila todos os goblins restantes. Norn fica maravilhada depois de vê-lo aniquilar todos os inimigos sozinho. Ele realmente se tornou uma pessoa diferente. No entanto, para Reed, isso parece pouco e ele precisa se esforçar mais. Enquanto isso, Dawson está recuperando o fôlego depois de fugir freneticamente dos monstros. Ele se lembra de seus companheiros de equipe e diz a si mesmo que não foi culpa dele, já que é impossível para ele derrotar todos eles. Nesse momento, Reed aparece atrás dele, para seu grande choque. Ele se pergunta como eles saíram vivos, chamando-os de sortudos. No entanto, Norn se aproxima dele e lhe dá uma bronca por tê-los deixado para trás. Ela não hesita em mostrar seu desprezo pelo que ele fez depois que ela e Reed quase morreram para completar a missão. Dawson não podia acreditar no que ouvia ao saber que eles exterminaram todos os goblins. Mais tarde,
eles voltam ao escritório da mestre do clã, Reina, para relatar o que aconteceu. Eles dão os detalhes e contam a ela que encontraram uma evolução em massa de goblins. Hyde agradece a Dawson por terem concluído a tarefa em segurança. Reina sente a mentira e pergunta se isso é verdade. Dawson confirma imediatamente. Ele olha nervosamente para seus membros, pensando que de qualquer forma é impossível que Hyde pudesse ter derrotado todos os goblins. Após a reunião, Hyde agradece a Norn por ter cooperado. Curiosa, ela pergunta por que ele não contou a verdade à mestre do clã. Não estando pronto para revelar nada ainda, ele pede desculpas a ela por não poder explicar agora. Ele diz a si mesmo em silêncio que precisa juntar dinheiro suficiente e deixar o clã imediatamente para desviar a atenção de si. Em breve, a Caixa da Malícia começará a traçar seus planos e abrir a porta do submundo. Para evitar que o passado se repita, ele precisa ficar ainda mais forte. Desta vez, ele não falhará em proteger aqueles que são importantes para ele e em salvar o mundo. Enquanto isso, Reina discutiu o evento recente da evolução em massa dos goblins com seus subordinados. Um deles relata que quem derrotou os monstros foi um mago poderoso que usou feitiços muito fortes. Com isso, Reina não pode deixar de pensar que Dawson está escondendo algo, e ela também pensa em Hyde. Ela planeja confrontá-los, mas também está considerando apenas observar primeiro. Isso está começando a ficar mais interessante para ela do que pensava. Por outro lado, Hyde está olhando atentamente para as missões afixadas no quadro. Como ele tem tempo limitado, ele quer escolher uma missão que lhe dê uma recompensa suficiente para poder deixar o clã. No entanto, isso parece ser difícil, já que ele não tem um bom histórico. De repente, um anúncio chama sua atenção. Um homem então se dirige a ele por trás, dizendo que ele pode se juntar à missão se estiver curioso. Quando ele se vira, ele vê Lordos, o mais forte de seu clã, as asas da liberdade. Ele se lembra do homem como alguém com uma personalidade fria e um defensor da meritocracia. Mal sabia Hyde, o homem foi enviado por Reina para vigiá-lo. Reina expressou a ele sua suspeita sobre Hyde, e ela precisava muito de uma confirmação. No momento, Lordos reclama baixinho da tarefa que lhe foi dada, considerando-a um absurdo. Enquanto isso, Hyde acha suas ações suspeitas e desconfia dele. Independentemente disso, ele precisa de um trabalho bem remunerado, então ele abre seu melhor sorriso e concorda em se juntar à equipe. Ele pode sentir as suspeitas ao seu redor, mas não planejava ficar por muito tempo de qualquer maneira. Ele tem seu próprio problema com a Caixa da Malícia que precisa priorizar. Esta deve ser sua última missão com o clã, e ele deve lidar com a Caixa da Malícia sozinho. Enquanto voltam, Lordos discute que ele deve se preparar para lutar com um grupo organizado, já que eles vão lidar com desaparecimentos de viajantes. Hyde comenta que, como é com ele, a luta deve ser moleza. No entanto, algo que ele acha difícil de lidar é a personalidade fria do cara. Mais tarde, Norn pergunta se ele já fez as malas e está curiosa para saber por que eles aceitaram uma missão de tão alta dificuldade. Hyde comenta que Lordos foi gentil o suficiente para deixá-los entrar, e isso também pode ser uma ótima experiência. Mas se ela estiver com medo, pode desistir. Esta não é uma opção para Norn, pois isso a deixará mais ansiosa. Ela precisa cuidar dele depois de sua luta com os goblins. Desde aquele dia, ela resolveu vigiá-lo secretamente também. Dawson fala sem parar, dizendo que não acredita que está na mesma equipe que Lordos, que deve se encontrar com nobres o tempo todo. O homem o acha irritante, mas opta por ficar quieto enquanto amaldiçoa Reina em sua mente por lhe dar tal tarefa. Mais tarde, todos vão investigar o caso dos viajantes desaparecidos, interrogar os aldeões e parar na cena do crime para avaliar melhor o que aconteceu. Depois de se reagruparem, eles conseguem apontar a caverna que parece mais suspeita e mais provável de ser o esconderijo do criminoso. Dawson se pergunta se eles são um antigo grupo de aventureiros que se tornou desonesto, já que tem habilidades, mas ele descarta suas preocupações, pois alguém tão forte quanto Lordos está com eles. O homem também acha estranho, já que não era uma cena de crime limpa e a maioria dos vestígios não estava escondida. Além disso, ele não conseguiu encontrar nenhum cadáver humano por perto. Ele está confiante de que poderia terminar a missão mesmo com os 3 fardos o acompanhando. Enquanto isso, Hyde pensa o contrário. Ele contempla silenciosamente que isso parece difícil até para Lordos. Ele supõe que a Caixa da Malícia pode estar envolvida, já que é um caso estranho, e no passado, eles geralmente estavam por trás desse tipo de crime. Dawson se levanta de seu descanso e encoraja o grupo a terminar a tarefa. Hyde ainda está pensativo, no entanto. Ele tem um mau pressentimento sobre esta missão e não pode deixar os 3 se envolverem neste perigo. Percebendo sua hesitação, Dawson o chama e diz para ele continuar andando. Hyde diz que algo parece errado e sugere que eles voltem primeiro e relatem os detalhes que reuniram até agora. Dawson o acha tolo, enquanto Lordos parece perceber algo.
Dawson continua zombando dele por desistir só por causa de bandidos, mas ele ignora o homem e pede a opinião de Lourdes. O homem fica impressionado por ele ter notado como o caso era estranho e ser assertivo o suficiente para seguir as regras da aventura. No entanto, como ele está lá, Lourdes está confiante de que eles podem dar conta. Reed faz uma pausa. Lourdes é um dos aventureiros mais fortes da cidade, e é quase impossível para ele encontrar um igual em sua missão. É melhor recuar por enquanto e deixá-lo cuidar do resto. Além disso, ele não tem informações suficientes para convencê-lo a voltar. Com isso, ele pede desculpas ao grupo e concorda em seguir em frente. Enquanto Dawson dá um sermão no garoto por questionar Lourdes, o aventureiro não pode deixar de sentir arrepios na espinha, como se algo perigoso estivesse prestes a acontecer. Em outro lugar, um homem está rindo sozinho. Ele tem moedas de ouro em sua posse enquanto segura uma caveira na mão. Um exército de mortos-vivos está atrás dele esperando seu comando. O grupo finalmente chega à caverna para a qual as pistas apontam. Eles também encontraram vestígios de um grande grupo de pessoas se movendo pela área. Com uma expressão séria no rosto, Lourdes os avisa para ficarem alertas e focados durante a missão. Enquanto isso, o homem que os espiona, Rezef, fica bastante surpreso ao ver Lourdes em seu perímetro. Ele planeja abandonar seu corpo de marionete assim que os derrotar e realocar sua base. Ele está animado para descobrir se Lourdes venceria seus fantoches. Ele está ocupado espionando-os quando, para seu choque, Reed olha diretamente para ele. Ele não acredita que o garoto notou espionando-os. Eles entram na caverna e são recebidos por um grupo de pessoas aparentemente estranho. Embora aterrorizados, eles se sentem seguros com a presença de Lourdes. Enquanto isso, ele já pode dizer que este não é um simples caso de ataque de bandidos, com base na mana que ele pode sentir lá dentro. Algo está definitivamente errado. Dawson tenta fazê-lo se render, prometendo poupar suas vidas em troca. No entanto, eles atacam de repente, e Lourdes se adianta para liderar. Ele desembainha sua espada e libera o golpe do trovão, tentando intimidar os oponentes. Dawson o aplaude, chamando os oponentes de tolos por sequer desafiarem o aventureiro. No entanto, para seu completo choque, os bandidos não se abalam e os atacam novamente. Lourdes não consegue acreditar que eles não se abalaram com seu golpe e percebe que não são mais humanos. Reed percebe instantaneamente que eles estão lutando contra fantoches humanos controlados por necromancia, que é definitivamente controlada pela Caixa da Malícia. Ele então tenta encontrar o conjurador e se concentra na aura e em sua localização. Depois de algum tempo, ele finalmente encontra o conjurador e descobre que ele os está observando através de magia. Por estar muito focado, ele não percebe um dos fantoches indo em sua direção. Felizmente, Lourdes aparece para resgatá-lo e o repreende por se distrair no meio da batalha. Determinado, ele diz ao aventureiro que pode assumir a batalha daqui para frente e corre na direção oposta. Seus companheiros tentam impedi-lo, mas ele corre para dentro da masmorra. Ele acha que é a melhor jogada que pode fazer, já que é impossível para ele pegar o conjurador enquanto luta. Então ele está deixando o resto com Lourdes por enquanto lida com o conjurador. Ele para de repente finalmente encontra o conjurador. Rezef se levanta de seu assento e expressa sua surpresa por ele ter instintos mais aguçados que os de Lourdes. Ele então se apresenta e diz que é um grande mago que planeja controlar o mundo em suas mãos. Para ter certeza, Reed pergunta se é ele quem está controlando os cadáveres dos bandidos. Rezef sorri e confirma, dizendo que sua magia é incrível. Ele revela que usou os cadáveres dos bandidos para esconder sua identidade e evitar que o reino soubesse. Reed percebe que a magia para manipular os mortos não é de Rezef, mas veio da Caixa da Malícia. Rezef lança-lhe um olhar mortal, mas ele o ignora. Reed percebe que ele estava fazendo isso pelas costas de seu grupo e que roubou o poder da Caixa da Malícia. Rezef não consegue esconder seu desprezo depois de ser chamado de ladrão. Ele o acha desagradável depois de reconhecer sua força. Reed estragou seu plano e agora ele está desmoronando. No entanto, Rezef não se abala com isso e recorre a simplesmente se livrar dele para manter seu segredo. Ele avança na direção de Reed e zomba do garoto por se esquivar dele. Reed continua a se esquivar dos ataques lançados contra ele. Rezef solta uma risada ameaçadora e desfere ataques repetidamente, declarando que o garoto não tem chance contra ele. Ele então desfere um ataque de fogo e o lança em direção ao seu inimigo. Enquanto comemora por um momento, ele fica chocado ao descobrir que Reed desapareceu. Ele não acredita em como ele executa tal feitiço com facilidade. Reed se aproxima dele com confiança, vendo como Rezef está lentamente começando a se sentir ameaçado por ele. Ele deveria saber se um aventureiro tão forte quanto Reed existia e está bastante chocado por ter descoberto sobre ele só agora. Ameaçado, ele lança outro feitiço e não se contém. No entanto, Reed o antecipa e o ataca com seu poder de fogo. Enquanto a fumaça se dissipa, Rezef expressa seu arrependimento por ter subestimado seu oponente no início.
Se não fosse pelo golem marionete que ele acabou de invocar, ele definitivamente teria perdido. Enquanto isso, a equipe está ocupada tentando lutar contra outros fantoches. Nora está claramente tendo dificuldades em repeli-los quando Lourdes aparece e a salva. Ela agradece por salvá-la enquanto observam os fantoches voltarem à vida novamente. Lourdes está começando a sentir que está ficando difícil derrotar os mortos-vivos, já que seus movimentos também são coordenados. Ele se pergunta se alguém está tentando controlá-los, mas nunca ouviu falar de ninguém comandando um grupo de mortos-vivos. Enquanto isso, Dawson se pergunta onde Reed está, jurando que o mataria quando ele voltasse. Em outro lugar, Reed e Rezef ainda estão lutando um contra o outro. Rezef ordena que seu golem ataque. Para revidar, Reed libera sua lâmina de fogo e a balança em direção ao golem, queimando-o em seu fogo ardente. No entanto, o golem permanece ileso, para a grande satisfação de Rezef. Ele revela que costurou mais de 30 bandidos para fazer o golem. Ele se autodenomina um gênio por criar tal obra-prima. Percebendo o choque em seu rosto, ele ri, tentando zombar do garoto. Irritado, Reed grita com ele depois de saber que ele matou muitas pessoas apenas para criar um monstro sem sentido. Vendo sua explosão, Rezef não pode deixar de se sentir intimidado. Ele tenta se acalmar e lembra a si mesmo que um mero aventureiro não é páreo para sua obra-prima. De repente, Reed usa seu salto espacial e tenta atacar Rezef. No entanto, o golem intervém e protege seu mestre. Com isso, ele percebe que precisa lidar com o monstro primeiro, pois está ficando sem mana. O golem o pega de surpresa e o atinge, jogando-o contra a parede. Enquanto ele está tentando se recuperar, Rezef ordena que seu golem finalize o oponente. Reed está começando a sentir sua mana se esgotando, então ele planeja usar outro truque para vencer. Ele ativa um feitiço mágico para grande choque de seu oponente. Com sua mana atual, ele só pode ativar isso uma vez, então não deve desperdiçar a chance. Reunindo toda a mana que lhe resta, ele ativa o canhão pseudo-dragão, um tiro que perfura tudo. Ele dispara em direção ao golem, que o quebra instantaneamente, para o choque de Rezef. O ataque também o atinge, quebrando seu crânio em um instante. Ele planejou o ataque cuidadosamente mais cedo, garantindo que Rezef e o golem se alinhassem para que pudesse atingi-los de uma só vez e terminar tudo de uma vez. Ele contempla que a caixa da malícia não se exporia tão facilmente e aposta que Rezef é apenas um lacaio que agiu por conta própria. Ele percebe que precisa ficar mais forte rapidamente se quiser enfrentar a caixa da malícia. Enquanto isso, Dawson já atingiu seu limite e se recusa a lutar contra os fantoches, fechando os olhos de medo. Para sua sorte, todos os mortos-vivos caem no chão e permanecem imóveis. Os outros também ficam chocados, e Lourdes se pergunta se o conjurador já foi derrotado para que os fantoches parassem todos de uma vez. Ele comenta que a pessoa que derrotou o conjurador deve ter sido muito forte e se pergunta quem poderia ser. Todos eles olham do lado oposto da sala e observam Reed emergir, se desculpando por estar com medo e escondido. Dawson grita com ele por ser tão tolo e covarde. Lourdes vem em defesa do garoto, dizendo que foi uma decisão sábia e que ele fez a escolha certa ao deixar a luta para ele. Dawson está prestes a falar demais de novo, mas decide não fazê-lo. Ele então diz a eles para voltarem para a vila mais próxima e descansarem enquanto ele fica e investiga mais a masmorra. Sozinho, ele explora a masmorra e vai mais fundo. Ao se virar, ele fica chocado ao ver o corpo de Rezef e o impacto deixado pela luta anterior. Há claramente uma cratera enorme criada por um feitiço poderoso. Sua mente volta para Reed e ele se lembra da missão de Reina para ele. Uma percepção súbita o atinge. É realmente possível que o novato Reed tenha derrotado o conjurador? Graças à ajuda de Lourdes, Reed juntou dinheiro mais que suficiente para financiar sua jornada. Para recuperar sua força anterior, ele precisa tirar uma longa licença do clã. Nesse momento, Norn chamou do final do corredor, e então começou uma conversa sobre como a última missão foi difícil. Ela ouviu dizer que o incidente envolveu o uso de magia proibida e de nível muito alto. Por ser tão estranho, a capital está até enviando investigadores, o que pode envolver os Cavaleiros Dragão. A presença deles permite que a garota descanse tranquila, e ela até espera conhecê-los. Para sua surpresa, Reed afirma que os Cavaleiros Dragão não podem parar os inimigos. Embora a declaração a pegue de surpresa, ele se recusa a explicar e diz para ela esquecer o que ele disse. Com isso, ela nota silenciosamente que o comportamento estranho dele continua se acumulando, mas tem medo demais de tocar no assunto, sentindo que isso só o faria desaparecer. Infelizmente, mesmo sem ela dizer nada, ele de repente afirma que está pensando em deixar o clã por um tempo. Enquanto ela congela, ele continua e compartilha que precisa ficar mais forte antes que o desastre iminente caia sobre o mundo deles. Em seu quarto agora, Dawson corre ao encontrar o bilhete que o jovem deixou para explicar sua saída abrupta. Mesmo assim, Reed queria contar a notícia para Norm pessoalmente.
Ela não podia simplesmente aceitar e exigiu uma explicação. Lembrando-se da sensação do cadáver dela em seus braços, ele pede desculpas por não poder explicar agora. Independentemente disso, ele jura salvá-la desta vez. Depois de deixá-la ainda mais confusa do que já estava, o jovem abre a janela e pula para fora sem dizer mais uma palavra. Com sua habilidade de salto espacial, ele desaparece bem diante dos olhos dela, que agora estavam cheios de lágrimas de dor. Ele só podia pedir perdão e jurar salvar a todos da desgraça que enfrentaram em sua outra vida. Afinal, ele passou 1000 anos se preparando para este exato momento. No escritório de Reina, Lourdes relatou que os eventos suspeitos na cidade continuam a ocorrer. Com os Cavaleiros Dragão ficando cada vez mais ativos este ano, ele não pode deixar de ser cauteloso. Ela não se importa e está mais preocupada com a opinião dele sobre Reed. O garoto parecia estar escondendo a força de um guerreiro de alto nível, mas não parecia estar tramando nada de mal. Se necessário, Lourdes está disposto a encurralá-lo o suficiente para fazê-lo mostrar suas verdadeiras cores. A mestre do clã está mais do que feliz em confiar na intuição dele, com isso está intrigada, pois finalmente está tendo uma ideia do que aconteceu durante certos incidentes. Como suas habilidades são boas demais para um novato, o aventureiro se pergunta se ele está usando uma ferramenta mágica. Não importa o que aconteça, Reina fica feliz em receber pessoas capazes, por mais estranhas que sejam. Nesse momento, Dawson invadiu a sala com um relatório urgente. Ele é repreendido e mandado aprender a bater, pois os dois estão em uma reunião importante. Embora ele entenda, ele ainda precisa compartilhar a notícia do bilhete de Reed sobre partir em uma jornada sozinho. Eles ficam atordoados por um momento e exigem mais detalhes sobre o assunto. Reina estava particularmente angustiada, não querendo perder um aventureiro tão valioso. Determinado a ficar forte rapidamente, Reed decidiu que ir para Hecate é a melhor opção, já que também é um ponto de passagem para seu primeiro destino principal. O Lorde da cidade é suspeito de conspirar com os membros da Caixa da Malícia. Enquanto continua sua jornada, ele se depara com um monte de carruagens e corre em direção a elas, acenando com a mão e pedindo carona. Apresentando-se como um aventureiro, ele implora e diz que pode ajudar. Estudando o garoto magro com equipamento surrado, o cocheiro pergunta se ele está em um clã e é orgulhosamente informado de que ele é um novato no clã Asas da Liberdade. Antes que o homem pudesse responder, mais algumas vozes falaram por trás, dizendo que ele é apenas um fracote. Eles então afirmam que os touros vermelhos furiosos já pegaram o trabalho de guardar a carruagem. Já que seria uma pena deixá-lo ir, eles suspeitosamente permitem que ele se junte às suas viagens, até mesmo agindo de forma amigável com o jovem aventureiro que acabaram de conhecer. Reed tenta se lembrar deles, mas sua memória está nebulosa. Questionado se ele mudou de ideia repentinamente sobre ir com eles, ele exibe um sorriso, aceitando alegremente a oferta que o ajudaria a economizar um pouco de dinheiro. Surpreso com a resposta ingênua e destemida, Zeto rosna e diz a ele para entrar na carruagem logo. Seu comportamento arrogante e superior estava desconcertando o homem rude, mas no fundo, eles tinham a total intenção de intimidá-lo o quanto quisessem assim que partissem. Absolutamente exausto, Reed considera tirar uma soneca enquanto a jornada continua. Vendo-o bocejar profundamente, Zeto pergunta o que alguém como ele está fazendo viajando para Hecate sozinho. Mal olhando para ele, ele diz que não pode compartilhar informações confidenciais como essa. Eles riem dele, sabendo que a missão de um clã tão pequeno não pode ser tão importante. Ele olhou fixamente e pensou a respeito. Não há prova concreta, mas o Lorde pode estar envolvido com um culto, então ele vai investigar. Dizer isso a eles provavelmente não lhe renderia nada além de risadas zombeteiras. Crã então compartilha que eles estão sob ordens reais para investigar uma resistência crescente. É difícil acreditar que o Lorde contrataria um clã de fora, já que ele tem um exército particular à disposição. Embora ele não queira acusá-los de serem suspeitos, ele avisa os aventureiros que eles podem ser usados e descartados se não forem cuidadosos. O novato é questionado se duvida da possibilidade de eles serem contratados para um grande trabalho, então ele lhes diz para relaxar, pois ainda cabe a eles decidir se querem seguir seu conselho ou não. Suas palavras ficam mais insultuosas a cada momento que passa e, para piorar, ele cochila sem nenhuma preocupação no mundo. Farto de sua arrogância, Zeto saca sua lâmina para dar uma lição no garoto, mas a carruagem inteira deles de repente sacode para o lado e quase vira. Eles gritam com o mercador e dizem para ele manter a firmeza, mas ele está paralisado de medo. Na frente deles havia um touro gigantesco que se erguia sobre a terra. Era um pesadelo, pois uma coisa dessas não deveria nem estar tão perto de um assentamento humano. Os músculos de um normal são tão densos que suas lâminas mal o arranhariam, mas esta é a primeira vez que eles veem um tão massivo. Não querendo ser alvo, o mercador tenta pegar o caminho mais longo, mas os touros vermelhos não querem atrasar a jornada e arriscar sua reputação. É a chance deles de cair nas graças do Lorde, então não podem desacelerar agora.
Com 7 aventureiros ali, eles devem conseguir acabar com isso rápido e seguir em frente. Ele implora a todos que se unam e ataquem de uma só vez. Eles tentam fazer exatamente isso, mas nada funciona e ele apenas ruge para o céu enquanto arremessa outro aventureiro ao chão. Ouvindo gritos de desamparo, os homens começam a perder a esperança, pois nem espadas nem feitiços rompem suas defesas. Zeto pragueja, mas entende. Ele diz a todos para largarem a carga e recuarem enquanto a fera está distraída. Como é uma carga preciosa, eles incentivam o mercador a assumir a responsabilidade se for perdida. Mas ele argumenta que eles se recusaram a ouvir quando ele lhes disse para voltar mais cedo. Eles estavam prestes a perder suas vidas antes mesmo de chegar a Hecate. A discussão deles é interrompida quando o touro se aproxima, fixando os olhos em seus novos alvos. Agora que ele avistou a carruagem, a única opção que resta é correr. Cran bate na madeira para acordar o novato e dizer-lhe para correr. Rida abre lentamente os olhos, resmungando sobre todo o barulho, mas desaparece da vista deles assim que percebe o que estava acontecendo com seu comboio. Enquanto o touro avançava diretamente para as carruagens, pronto para atravessá-las, o jovem apareceu de cima. Mergulhando com os olhos extremamente focados, ele golpeia a criatura com sua lâmina e quebra o chão em que aterrissa. Os outros homens ficam chocados com a visão e o impacto. Eles só podiam olhar incrédulos enquanto Rida estava ali, impassível, apenas perguntando onde estava a fera perigosa. Eles apontam para o local abaixo dele, fazendo o jovem encarar o monstro monstruoso, mas morto, sob seus pés. Os aventureiros não conseguiram nem cortá-lo, mas ele o derrubou com um único golpe, deixando a questão de quem ele é de lado por enquanto. Os 2 membros dos Touros Vermelhos o elogiam e agradecem por salvar suas vidas. Se as coisas tivessem dado errado, o clã deles teria sofrido uma perda por falhar na missão de escolta. Foi assustador como a atitude deles mudou rapidamente, mas Rida apenas aproveita a oportunidade para perguntar sobre o Lorde investigando a resistência. Cran não quer falar sobre isso, mas Zeto desencoraja a se opor ao jovem. Ele compartilha o boato sobre tropas insatisfeitas planejando um golpe contra o Lorde. Embora ainda seja apenas um boato, o alvo deve estar escondendo algo para estar tão nervoso. O grupo retomou sua jornada e logo chegou ao seu destino. Nos portões, Rida arrisca ser intrometido e repete seu aviso para não se envolverem demais no assunto. Zeto não perde tempo e apenas sorri enquanto agradece pela consideração. Sua simpatia era no mínimo desarmante, mas ele concorda que ter recebido a oferta do trabalho já era suspeito desde o início. Por enquanto, eles decidem descansar durante a noite e voltar. Afinal, o jovem novato tem razão. A conversa ao longo do caminho o deixou mais desconfiado da situação. Seu verdadeiro objetivo é treinar e aumentar sua mana no santuário élfico escondido perto de Hecate. Ele não consegue vencer um executivo do culto em seu nível, mas alguém do nível de Rezeph deveria ser tranquilo. Se houver um sinal de um oficial de alta patente, ele deve fugir imediatamente. Enquanto se perguntava se estava pensando demais e assumindo o envolvimento do Lorde, a noite se aprofundou. Uma figura encapuzada falou com o Lord Rosan, sugerindo o coração de um mago como um belo sacrifício. Para este propósito, um bando de aventureiros fracos já foi convocado. Assim que o trabalho for concluído, eles armarão a armadilha e entregarão as vítimas ao governante. Ele lutou para se acalmar, especialmente depois de ouvir sobre a presença dos Cavaleiros Dragão, lembrando quanto investiu neles. Mesmo fornecendo múltiplos cobaias, ele os adverte para não o abandonarem agora. O homem garante que foi por isso que veio, pois enganar um Cavaleiro Dragão é brincadeira de criança para ele. Ele, o oficial de alta patente Galhus da Caixa da Malícia, irá protegê-lo com tudo o que tem. Um rápido passeio por Hecate mostra rapidamente como o lugar é desolador. Rida ouve 2 pessoas falando baixo sobre um velho sendo levado. Ele foi entregue por um vizinho depois de resmungar sobre os impostos. Sem perceber o clima, o forasteiro pergunta abertamente se ouviram algo ruim sobre o governante, mas eles riem com cautela, dizendo que ele é muito bom para o seu povo. Um deles então se aproxima para avisá-lo sorrateiramente para não meter o nariz onde não é chamado. Perguntado se é um viajante, ele percebe o quão mal informado e alheio está a situação atual da cidade. Ele acaba sediando e forçando as pessoas a falar sobre o Lorde, ansioso para fazer qualquer coisa para saber mais sobre ele. Quando a 5ª moradora consegue se soltar de seu aperto, fica claro que eles não responderão, então ele se pergunta se deveria simplesmente sequestrar um lacaio. Infelizmente, isso poderia chamar a atenção, que é a última coisa que ele quer agora. Quem na cidade estaria disposto a falar sobre as maldades do Lorde? Nesse momento, ele ouve uma comoção por perto. Uma menina é jogada do outro lado da rua. Seu corpo tremia enquanto era acusada de ser quem estava espalhando mentiras. As pessoas ao redor só podiam assistir, sabendo que era errado, mas com medo de serem as próximas vítimas. Erika é acusada de difamar Razan e instigar o medo dos cidadãos com histórias falsas.
Enquanto a criança chorando é arrastada pelos cabelos e mandada falar, os soldados riem, dizendo que ela deve perceber sua situação agora. Se ela implorar e se prostrar, talvez seja perdoada. No entanto, ela se lembra do que aconteceu há algum tempo. Seu pai procurou os vizinhos pedindo ajuda, mas foi rejeitado pelos amigos que temiam o governante. Vendo-o ali parado, a criança se aproximou, e ele se desculpou por fazer tanto barulho a ponto de acordá-la. A comoção é sobre a mãe dela. Ele acredita que o Lorde está por trás do desaparecimento dela e precisa saber a verdade sobre isso. Todos ali continuavam dizendo para ele deixar para lá, parar de investigar e seguir em frente. Ele não consegue. Pedindo desculpas à filha, ele diz para ela voltar para a cama e lhe dá um abraço apertado. Logo, um corpo familiar flutuava no rio. Uma multidão se formou para dar uma olhada, enquanto Erika, por menor que fosse, foi chamada e informada de que o cadáver de seu pai foi retirado da água. Enquanto o capitão Jürgen olhava furioso, incomodado pelo fedor insuportável, os olhos da pequena menina se arregalaram em choque e incredulidade. Ela pergunta abertamente ao homem que lhe contou se seu pai foi morto por Rosen. Ele imediatamente empalideceu e mentiu, dizendo que foi apenas um acidente terrível devido à chuva, mas estava claro que ela entendeu o que aconteceu. Incapaz de fazer mais, o homem se salva e vai embora com um olhar de pesar. Na taverna, outros moradores não aguentam mais, pois sabem que a criança será a próxima a ser morta. Infelizmente, fazer qualquer coisa resultará na morte deles logo depois dela. É o mesmo de quando os pais dela morreram. Todos os adultos sabem a verdade, mas se escondem em silêncio. Eles agora ficam parados ali, observando de um lugar seguro. Encarando o Lorde, ela o acusa de sacrificar sua mãe e matar seu pai quando ele descobriu. Ela não tem ninguém para protegê-la agora, mas mesmo assim, não vai desistir e se recusa a se tornar como. Furioso por Erika sequer ousar falar com ele, Razan ordena ao capitão que a despedace. Dessa forma, ninguém jamais se aproximará dele com tamanha insolência. Sem hesitar, ele a joga no chão e saca sua lâmina. Ele sorri impiedosamente enquanto levanta sua espada, dizendo a ela para se arrepender de sua tolice na vida após a morte. Nenhum impacto a atingiu, pois Rida apareceu para bloquear o aço com seu próprio corpo. Enquanto eles se perguntam quem ele é, o aventureiro está apenas feliz por ter encontrado a pessoa perfeita para entrevistar para sua causa. Ela chora ao vê-lo. Recebendo a ordem de matar o garoto que está ansioso para bancar o herói no meio de tudo, Yurgi o aconselha a escolher um palco melhor para sua atuação da próxima vez. Afinal, agir de forma tão imprudente lhe custará a vida. Ele desfere um golpe, com a intenção de executar o garoto, mas Reed bloqueia perfeitamente o ataque com sua própria arma. Sorrindo, ele manobra sua lâmina e arranca a espada do capitão de suas mãos. Todos ficaram chocados enquanto observavam o aço bater no chão. O maior espadachim de Hecate foi derrotado tão facilmente por uma criança. Ele ouve que sua pegada é fraca e que seus olhos entregam todos os movimentos. Em conclusão, o mais forte da cidade não é tão bom quanto dizem ser. A visão dele enfurecido é o sinal. Então Reed pega a mão de Erika e diz que estão de partida. Rosen ordena a todos que peguem os dois. Mas antes que alguém pudesse se mover, o aventureiro já havia saltado e usado o rosto do Lorde como plataforma para seu pé. Felizmente, a cara pomposa serviu como um apoio sólido para seu salto. E assim, ele conseguiu distância suficiente dos inimigos. Os servos do Lorde se preocupam com ele, mas ele apenas ordena que peguem os dois. Quem trouxer o jovem vivo até ele receberá uma bela recompensa. Envergonhado, ele jura fazer um espetáculo de sua punição. Os guardas recebem ordens para capturar o jovem que ousou chutar seu amado Lorde. Eles tentam persegui-lo, e Reed gradualmente se irrita com a persistência deles. Enquanto Erika se desculpa por arrastá-lo para sua confusão, ele ignora e se concentra em fugir sem atrair muita atenção para si. No entanto, parece ser tarde demais. Com o capitão da noite determinado a se vingar, a garota começa a se sentir culpada demais e diz para ele deixá-la para trás. Se ele não for, eles o pegarão também. Ele não se importa com os avisos dela e, em vez de soltá-la, a carrega em ambos os braços e firma os pés no chão. Os cavaleiros pensam que venceram e avançam para eliminá-lo, mas Reed usa sua habilidade de salto espacial e desaparece bem antes que a lâmina de Gergen o toque. É a mesma magia que ele usou quando apareceu de repente. Pensando que eles escaparam, ele é pego de surpresa quando o garoto retorna bem na sua frente, se teleportando para dar um chute giratório bem na sua cabeça. O capitão cai, incapaz de compreender a velocidade de seu teleporte. Ainda procurando por eles, ele olha para cima e encontra um item caindo do céu. Uma telha dura o atinge e se espatifa em sua cabeça. Enquanto seus camaradas cuidavam dele, Reed diz que o deixará ir desta vez, mas aconselha o soldado a não encontrá-lo novamente. Perguntando quem ele é exatamente, Erika ouve que ele quer saber mais sobre Rosan, de preferência dela.
Ele então ouve que o homem vil tem sido mau desde o início. Depois de aumentar os impostos além da lei real, ele executa quem resiste. O pai dela até costumava chamá-lo de o pior lorde de todo o reino. Ele tem oferecido prata a quem dedura rebeldes, e a situação piorou com todos empobrecidos. A cidade costumava ser brilhante e cheia de vida, e o pai dele era considerado um homem bastante decente. Infelizmente, a pessoa que herdou sua posição é um tirano completo. Lembrando-se dos rumores sobre um grupo rebelde, ele pergunta se ela ouviu algo sobre isso. Os adultos têm medo demais para lutar, e o pai dela foi o único que agiu durante a tragédia da bruxa. Um dia, mais de 50 mulheres desapareceram da cidade, e algumas delas foram encontradas mais tarde nas ruínas com seus corações arrancados. O incidente desprezível o faz engasgar. As pessoas consideraram algum tipo de ritual demoníaco e, por isso, chamaram de a tragédia da bruxa. A mãe dela foi uma das vítimas. Depois de ver os soldados do Lorde escoltando-as antes, todos assumem silenciosamente que é obra de Rosan. Reed se lembra que o culto sempre usou governantes locais para fornecer seus ritos sombrios. Em outras palavras, não há dúvida sobre seu envolvimento com a Caixa da Malícia. A Caixa da Malícia está de fato operando em Hecate com uma alta chance de haver um oficial de alta patente. Considerando os riscos, Reed se pergunta se seria melhor parar a investigação e recuar, mas Erika continuou falando sobre como seu pai estava pronto para lutar depois que sua mãe morreu. Ninguém veio em seu auxílio, então ela se recusou a recorrer aos covardes da cidade. Após um momento de silêncio, ele disse que o pai dela poderia simplesmente ter fugido. Em vez de vingar sua esposa, ele poderia ter escolhido a opção de escapar da cidade com sua filha, que ainda estava viva e precisava dele. Ele também sabia disso, mas não podia simplesmente fugir do incidente. Embora Erika seja grata por o forasteiro tê-la salvado, ela grita e argumenta que é impossível que ele entenda. Pelo contrário, ele entende muito bem. Às vezes, fugir é a jogada mais inteligente e muito melhor do que morrer por nada. Na verdade, ele ainda se lembra de Norn dizendo para ele escapar, mas ele continuou a embalá-la em seus braços enquanto ela lhe dizia para encontrar a felicidade em algum lugar distante. Se o objetivo de alguém realmente importa, a raiva deve ser suprimida e substituída por um planejamento constante. Com o tempo, o vazio começará a cicatrizar, e há até a chance de encontrar novas pessoas para fazer amizade pelo caminho. Através da eternidade e do tempo, sentimentos antigos e dolorosos podem desaparecer. Mesmo assim, se alguém percebe que não quer esquecer, não importa quanto tempo passe, então pode lutar em seus próprios termos. Afinal, pensar, sentir e sonhar é liberdade. Erika ainda é muito jovem para encontrar as respostas certas. No entanto, ela protesta e quer tentar, então ele garante a ela que não há necessidade de se preocupar. Ele vai esmagar Rosan e terminar o que eles começaram com as próprias mãos. O primeiro vislumbre de esperança faz a jovem chorar, incapaz de conter as emoções que vinha reprimindo sozinha. Ainda assim, lutar agora seria imprudente, e eles precisariam de um grande feitiço para distorcer o próprio tempo. No meio da noite, uma carruagem parou bem na entrada do castelo do Lorde. Um guarda saúda os cavaleiros dragão do reino e se oferece para mostrar-lhe seus aposentos. Layla recusa severamente, dizendo que quer ver a cidade antes de encontrar o Lorde. O homem ri, dizendo que suas favelas entediantes não fariam muito para entretê-la, mas um olhar afiado é tudo o que precisa para ele mudar de atitude. Como se estivesse reportando, ele mostra um cartaz de procurado de Reed, rotulando-o como um criminoso que está causando estragos, alertando a convidada sobre o homem desprezível. Ele não pode fazer nada além de congelar quando a capitã de repente saca e brande sua espada contra ele, destruindo completamente o papel em seus dedos. Ela pergunta se ele ao menos os conhece. Eles são as lâminas que atingem os inimigos da coroa. Nem mesmo um ataque surpresa de outro bandido de sarjeta que virou criminoso pode detê-los. Esgueirar-se pela cidade tornou-se um grande incômodo, pois o lugar inteiro fervilhava de guardas como um ninho de vespas perturbado. Reed queria mais tempo para estudar Rosan e elaborar um plano adequado. Erika o chamou baixinho, dizendo que conhece um lugar onde eles poderiam se esconder dos inimigos. Os dois chegam a uma igreja velha e abandonada. Lá, um velho agradece a ele por salvar a criança e se opor ao Lorde Maligno. Mesmo se estivessem lá, não teriam conseguido fazer nada além de se esconder com medo. Atualmente, eles estão no lugar para onde aqueles que perderam tudo em Hecate vão. Uma velha então oferece ao recém-chegado um copo de água, embora parecesse turva demais para beber. Erika dissuade, sabendo que nenhum forasteiro jamais beberia a água de lá. Para sua surpresa, ele pega o copo e bebe seu conteúdo de um só gole. Ele sorri para a mulher e diz que é de grande ajuda. Seguindo em frente, ele quer ouvir mais sobre a história de Rosan enquanto continuam escondidos ali. O Lorde provavelmente não passa de um fantoche, e ele precisa entender a condição da cidade para impedir que o verdadeiro cérebro escape.
Layla ordena que seus homens se dividam por distrito para explorar a cidade. Freitas pergunta se auditar a área é realmente necessário. Sendo que a missão deles é investigar o culto, eles já receberam permissão para usar uma ferramenta proibida, então a pesquisa preliminar é desnecessária. A capitã insiste em fazer o mínimo, argumentando que não há necessidade de pressa. Eles sorriem com o quão séria ela sempre é, mas decidem seguir a pessoa confiável no comando. Nesse momento, eles ouvem uma voz familiar. O velho de antes está dedurando Reed, incluindo seu paradeiro e ações. Revelando que eles estão nas favelas, Jürgen ordena que ele os guie até lá. Ele estava exultante, não querendo deixar o aventureiro escapar depois de humilhá-lo repetidamente. Um camarada então pergunta se eles conseguem lidar com o rapaz sozinhos, lembrando da presença insondável e avassaladora que sentiu dele. O capitão considera sua dúvida um insulto, acreditando que não há como ele ser inferior. Enquanto o soldado tenta se defender apressadamente, Layla interveio para aproveitar a oportunidade perfeita. Ela decidiu acompanhá-los e procurar pelo indivíduo perigoso também. Eles ficam confusos e insistem que não é algo com que alguém como ela deveria se preocupar, mas ela lança seu olhar característico e os desafia a se oporem. Jürgen cede, sorrindo ao dizer que a presença dela garantiria a vitória deles. Ela está curiosa sobre o criminoso, mas também quer investigar os cães de Rosa no exército. Indo por conta própria, ela instrui seus homens a continuar verificando a cidade. Com os olhos dela sobre eles, o mal não pode se dar ao luxo de fazer movimentos imprudentes. Dito isso, não há aliado mais reconfortante do que os próprios Cavaleiros Dragão. Não há como um rapaz como Reed vencer, e agora eles só precisam esperar por sua execução. Reed e Erika continuaram a andar pelas favelas. Ele estava tentando obter mais informações sobre o culto, mas não estava chegando a lugar nenhum. Como não há mais nada a fazer ali, ele se prepara para partir e seguir em frente. O velho de antes tenta dissuadi-lo, dizendo que os guardas ainda estão patrulhando. Com olhos gentis, ele diz que não pode arriscar ser encontrado ali e arrastar todos para sua confusão. Erika de repente entra correndo, gritando e dizendo para Reed fugir. Eles se viram em choque, sem saber por que ela estava lá fora sozinha. Ela tenta avisá-los novamente, mas uma mão cobre sua boca. Jürgen a tinha em suas garras, levado até lá pelo velho conivente. Ele aponta para o forasteiro, dizendo que ele é o do cartaz. Praticamente babando, ele pede as moedas de prata que lhe foram prometidas pelo acordo. Os outros não podiam acreditar que ele trairia a pessoa que arriscou a vida para salvar Erika. Reed percebe que já ficou tempo demais. Movendo-se silenciosamente por trás, Layla de repente avançou com a mão segurando firmemente sua espada. O aventureiro fica surpreso com a velocidade com que ela avança, mas ele ainda consegue levantar sua lâmina e bloquear o golpe dela. Ela zomba dele, curiosa sobre como um aventureiro comum bloqueou seu ataque. Após um olhar mais atento, ele finalmente vê o brasão do rei no punho da espada dela. Por que os Cavaleiros Dragão estavam ali? Com seus atributos físicos atuais, eles não são pessoas que ele pode simplesmente ignorar. A capitã o considerava um assassino sem cérebro, mas ele parece ser mais habilidoso do que o esperado. Explicar a situação seria inútil e uma perda de tempo, mas ele também não pode simplesmente se teletransportar e deixar as pessoas ali. Os cavaleiros não mostram misericórdia, o que significa que ele também não pode se conter contra eles. Afinal, ele ainda tem que salvar Erika, que estava nas garras de Jürgen. Uma maestria com a espada foi desenvolvida ao longo de 1000 anos, mas seu corpo não era nem de perto forte o suficiente. Enquanto ele olhava, Layla decidiu ficar um pouco mais séria do que o habitual. Uma energia poderosa começou a fluir por todo o seu corpo e lâmina enquanto ela usa sua especialidade de refinamento de Ki. A maioria deles estava maravilhada com o poder empunhado pela cavaleira. Tornou-se bastante problemático, e seria melhor se ele cuidasse disso ali mesmo. A guerreira parada na frente de Reed era uma verdadeira mestra do combate, capaz de controlar e revitalizar a mana em seu corpo. Essas duas técnicas foram sistematizadas pelos Cavaleiros Dragão nas artes sagradas do Ki. Aperfeiçoando isso, Layla avançou contra ele com uma velocidade assustadora. Ele mal consegue desviar do golpe direcionado à sua cabeça e percebe que não pode bloquear os ataques dela em seu estado atual. A única opção agora é continuar desviando. Então ele faz o seu melhor para não ser despedaçado. Vendo uma oportunidade, ele até consegue contra-atacar por cima. Enquanto ela bloqueia o ataque, ele continua e acerta um chute em seu braço. Enquanto Erika o chama em voz alta, preocupada, ele rapidamente cobre a boca dela para mantê-la quieta. Ele ri dela, dizendo que o amigo dela não é páreo para um cavaleiro dragão sagrado. Dito isso, outro guarda percebeu que algo estava errado. Mantendo os olhos nos dois que estavam travados em uma batalha intensa, é como se Reed estivesse lendo cada movimento da capitã. Como se para provar seu ponto, o aventureiro desvia de outro ataque perfeitamente. Eles não entendem como ele estava se mantendo firme contra alguém como ela.
questionando se ela é realmente a guerreira mais forte do reino. Jürgen perde a calma e grita para ela matar o criminoso de uma vez. Ele não pode ser muito rude com Erika na frente de um oficial militar, então fazê-la de refém é seu último recurso. Layla admite que, embora seu oponente não tenha velocidade e poder, ele é incrivelmente experiente em batalha. Infelizmente, sua técnica autodidata é superada por sua força e refinamento puros. Acreditando que conseguiu, ela avança sua lâmina para encerrar a batalha. Como antes, ele se esquiva, mas desta vez coloca alguma distância entre eles. Para sua surpresa, ele de repente lança 3 feitiços ao mesmo tempo, usando o impacto do empurrão dela a seu completo favor. Ela não vai conseguir. 3 bolas de fogo saíram de seus círculos mágicos mirando direto na capitã, mas subestimá-la não será bom. É a vez dela de desviar. Embora seja impressionante como ele escondeu seu trunfo para pegá-la de surpresa, não será o suficiente. Foi o que ela pensou, mas logo percebeu que os feitiços estavam indo direto para os soldados de Hecate. Elas atingiram Jürgen em cheio, libertando Erika de suas garras, que foi arremessado para longe e lutava para se levantar. Ele xinga ao soltar a criança. Ele tem que pegá-la de volta, pois ela é a única vantagem que ele tem contra o criminoso. Infelizmente, ela já estava escondida atrás de Reed, que agora o encarava com fúria. Com um olhar fervilhante, Reed lembra Jerjen de seu aviso para nunca mais mostrar o rosto para ele. Vendo o aventureiro segurar sua espada, ele avisa que machucá-lo só aumentará seus crimes, mas isso não impede a lâmina coberta de acertá-lo no rosto. O soldado é arremessado pelo chão, nocauteado por um único golpe do jovem. Carregando Erika e dizendo para ela se segurar firme, ele usa sua habilidade de teletransporte para desaparecer do local. Sem se importar com as ordens de Layla para parar, ela percebe que ele disparou presumindo que ela desviaria. Em primeiro lugar, ele já pretendia usar aquilo para emboscar os soldados e resgatar a garota. Isso significa que a luta deles foi apenas um detalhe para ele. Enfurecida e sentindo-se zombada por suas ações, ela prepara sua lâmina. Eles certamente não foram longe ainda, e não há como ela se deixar vencer por uma simples cortina de fumaça. O chi fluiu por sua lâmina enquanto ela golpeava o chão e procurava por seu alvo. Avistando-os depois de um tempo, ela lança um ataque de longo alcance com um alto grito de guerra. Um dragão de pura energia rugiu em direção ao criminoso em fuga. No entanto, um enorme escudo de pedra apareceu para bloquear completamente seu caminho. Embora tenha permanecido ileso, Reed fica impressionado com o poder da técnica suprema dela. Por outro lado, ela fica chocada por ter sido decifrada. Elogiando e agradecendo pela lição, ele confirma o dever dela de auditar Rosan e a aconselha veementemente a não confiar no Lorde. A declaração inesperada a deixa em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa enquanto ele desaparece novamente. Em vez de atender ao seu aviso, ela rangeu os dentes de raiva, insultada por ser considerada apenas uma lição a ser aprendida. Apesar de tudo o que ela fez e da alegação dele de ser inexperiente, ele a superou de longe. Não era boba. Ela sabe que ele estava claramente se contendo, sem intenção de machucá-la. Era irritante. O fato de ele saber sobre a auditoria a faz questionar quem ele é. Reed pulava de telhado em telhado enquanto carregava Erika nos braços. Embora tenha parado por um tempo, ele sabe que os guardas ainda podem estar por perto, então decide planejar o próximo passo no caminho. A garotinha pergunta se eles realmente vão invadir a mansão. Neste ponto, o reino ainda não sabe da Caixa da Malícia, então é a oportunidade perfeita para passar alguma informação para a coroa e atrasar o culto. Só isso poderia afastá-los um passo do futuro que ele vivenciou. Agora, ele se pergunta o que fazer com Erika, já que não pode levá-la em suas missões. Seria melhor deixá-la com um grupo de pessoas confiáveis e capazes. Depois de pensar um pouco, ele tem a ideia perfeita. Em outro lugar da cidade, Kran estava chamando Zeto e mostrando-lhe um cartaz de procurado que encontrou. Olhando a foto, ele reconhece Reed, o jovem das Asas da Liberdade. Eles notam alguns guardas se apressando e correndo pela área, e parece que o aviso do garoto era um pouco mais confiável do que eles consideraram. Sendo assim, eles se apressam e arrumam as coisas antes de serem notados. 2 figuras de repente se aproximaram deles, com os corpos completamente cobertos por trapos escuros e sujos. Eles se apresentam orgulhosamente, avisando que é ruim chegar de fininho, mas quase gritam de choque quando Reed puxa o pano para revelar sua identidade. Zeto rapidamente se desculpa, dizendo que não queriam desrespeitar e que na verdade estavam seguindo seu conselho. Falando nisso, o aventureiro gesticula para Erika, esperando que eles pudessem protegê-la por enquanto. Kran tenta recusar, reconhecendo-a do mesmo cartaz de procurado que viu mais cedo. Ele insiste que eles terminaram com negócios suspeitos e já estavam abandonando o Lorde, mas Zeto tampa firmemente sua boca e aceita o pedido sem fazer perguntas. Reed fica encantado com a conclusão amigável. Enquanto isso,
O homem lembra seu camarada sobre o que aconteceu no caminho e diz que o novato é muito mais assustador do que um lorde qualquer. Freitas estava relatando suas descobertas sobre a corrupção e os atos malignos de Rosan. Dito isso, lordes corruptos não são raros e se intrometer nos assuntos não é exatamente a missão deles. Lembrando como Layla estava com suas tropas particulares, ele pergunta à capitã como foi. A memória de sua batalha com Rida ainda estava fresca em sua mente. Movida pelo orgulho, ela afirma não ter encontrado nenhuma informação útil. Embora seu camarada esteja feliz, ela ainda negava ter sido superada por um mero bandido. Fervendo silenciosamente de raiva, ela jura acertar as contas em breve. Léo impede Freys de continuar tagarelando, pois chegaram ao seu destino. Na mansão do Lorde, Rosan os recebe com um grande sorriso no rosto. Ele agradece por terem vindo de tão longe e diz que devem estar cansados de tanto trabalho. Layla não se importa com sua preocupação e cortesia. Como mencionado na carta, eles estão lá apenas para investigar o culto mágico. Afinal, a família real leva assuntos tão importantes a sério. Dizendo que receberam permissão para usar um artefato proibido, ele revela a balança da verdade, que expõe as falsidades daquele que é examinado. O Lorde encarou a ferramenta perigosa. A balança da verdade é um artefato da corte real. Seu poder é capaz de levar uma nação à ruína, e é por isso que seu uso é estritamente regulamentado. Primeiro, o uso só é permitido para investigações vitais à sobrevivência do reino. Segundo, a formulação da pergunta deve ser decidida pelos feiticeiros reais. Terceiro, o interrogado não deve proferir nenhuma falsidade durante a investigação. Quarto e último, a violação de qualquer um desses termos será punível com a morte. Estas são as leis que regem o uso da balança da verdade. Dado o poder que eles trouxeram, Rosan se pergunta se eles realmente suspeitam que ele seja tão mau. Freitas pede para ele não se ofender e enfatiza a ameaça trazida pelo culto. Como eles têm pouca informação sobre eles, não tem escolha a não ser usar o artefato. Sentando-se casualmente, o Lorde diz que isso na verdade lhe oferece algum alívio. Embora Layla tenha certeza de que ele tem muitos segredos sombrios que prefere manter escondidos, a lei afirma que a balança só será usada para assuntos relacionados ao culto. Ele diz que está mais do que grato pela consideração da Cavaleira Dragão, mas a capitã enfatiza que não é cortesia, mas sim diretrizes que a mantêm sob controle. Rosan mexe em seu colar, em silêncio, mas escondendo sua surpresa por eles realmente terem trazido um artefato restrito. Assim como Galil os previu, um membro do culto disse para ele usar o pingente quando encontrasse os cavaleiros. De acordo com seus espiões, os cavaleiros mal progrediram em sua investigação. Se eles vierem interrogá-lo, certamente contarão com itens proibidos. Felizmente para ele, a tecnologia mágica deles não chega nem perto do nível do culto. O colar deve protegê-lo de toda e qualquer interferência mágica. Com isso, ele pode enfrentar a balança da verdade com confiança, sem medo algum. Rosan é informado de que pode se recusar a ser interrogado, mas terá que explicar o porquê para a família real. Enquanto Freitas pede permissão para começar, o Lorde aceita arrogantemente, dizendo que não tem problema. Afinal, ele não tem nada a esconder deles. Enquanto tudo isso acontecia, Reed observava secretamente por um feitiço de vigilância mágica. Ele tinha certeza de que algo suspeito estava acontecendo. No entanto, era hora do direito de inquérito prosseguir como planejado. Rosan tinha toda a fé de que o pingente enganaria os cavaleiros estúpidos. Se a balança permanecer equilibrada até o final, ele será declarado inocente. Eles só podem fazer 3 perguntas. Com tudo em ordem, Layla começa perguntando se ele já ouviu falar no nome Caixa da Malícia. O Lorde finge pensar, mas diz que não. Seus olhos então se voltaram para a balança, que por algum motivo permaneceu completamente equilibrada. Reed ficou perplexo, achando impossível que ele não soubesse sobre o culto. Informar os Cavaleiros Dragão sobre a Caixa da Malícia conseguirá alertar o reino. Se um Lorde aliado for derrubado por um Cavaleiro Sagrado, seus colaboradores desaparecerão. Como essa não era uma chance que ele podia deixar escapar, o jovem prometeu expor a trapaça. Se Rosan for marcado como um grande criminoso, o mago que o apoia certamente aparecerá em breve. Olhando mais de perto, Reed percebe que o Lorde esteve brincando com seu colar o tempo todo. Com uma respiração profunda, ele lança um feitiço em seu olho, permitindo que ele sinta e detecte flutuações de mana. Layla continua e pergunta se ele foi contatado por um culto de magia ou qualquer organização similar. A balança reage assim que a pergunta é colocada na mesa, mas assim que Rosan mente, dizendo que não passou por tal coisa, seu colar emite uma onda de mana oposta. Isso anula completamente o poder da balança e a impede de funcionar corretamente. Reed vê claramente como o pingente está interferindo na ativação do artefato. No final, eles foram perfeitamente contra-atacados. Mas como? Já deve haver um espião dentro da família real. Freitas fala casualmente e é repreendido por se intrometer durante o interrogatório.
Com o destino de Rosan dependendo de um único resultado, um erro poderia fazer com que os cavaleiros também fossem executados, então eles não podem arriscar adulterar o processo de forma alguma. Agora era a hora da pergunta final. Uma voz de repente cortou tudo, dizendo para eles esperarem. Todos ficam surpresos com a interferência inesperada. Todos olham para cima e veem rachaduras se formando no teto, que logo cede para revelar Reed, que estava escondido o tempo todo. Léo ofegou em perplexidade e questionou quem ousaria interromper um inquérito tão importante. Com a poeira baixando, o Lorde reconhece o jovem que o chutou, e a capitã encontra o guerreiro de cabelo prateado que brincou com ela. Rosan ordena que eles capturem o intruso imediatamente. Sem se abalar com os cavaleiros, Reed lança um feitiço e conjura uma pequena bola de mana. Os outros ficam confusos quando ele a lança para frente, mais ainda quando a bola manobra por conta própria, desviando de tudo à sua frente e evitando qualquer tentativa de captura. Embora confuso, Rosan sentiu que algo estava errado e segurou firmemente o pingente que o protegia. No entanto, isso se mostra inútil, pois o feitiço, reagindo a objetos imbuídos de mana, ricocheteia para atingir o espaço entre seus dedos, quebrando o colar. O Lorde cai no chão com o ataque, e os cavaleiros só puderam resmungar pelo ataque que veio no pior momento possível. Eles ordenaram repetidamente que matassem o intruso antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Antes que pudessem, Reed levantou os braços em sinal de rendição, dizendo para prosseguirem com o inquérito. Afinal, seria um incômodo parar no meio de todo o processo. Enquanto Freitas está chocado que ele sequer sabe sobre a balança da verdade, Layla já não se surpreendia mais. Ele tê-la poupado foi nada menos que vergonhoso, então ela jura retribuir. Ela já estava segurando sua espada quando a balança se moveu. Foi uma sensação estranha, como se o peso que a oprimia todo esse tempo tivesse desaparecido de repente. Lembrando-se do aviso do criminoso da primeira vez que se encontraram, Layla encarou Reed, que estava com os braços erguidos. Ainda não está claro para eles por que o jovem escolheu interromper o interrogatório, então Freitas quer abrir mão da última pergunta e capturar o aventureiro. No entanto, sua capitã lhe diz para ficar de olho nele, pois o inquérito prosseguirá como planejado. Seus subordinados estão surpresos, mas não é nada comparado ao pavor que atinge o Lorde que agora não tinha nada para proteger suas mentiras. Rosan se vira contra eles, recusando-se a cooperar depois que quase morreu devido à incompetência deles. No fundo, ele sabia que não podia continuar sem o pingente. O Lorde levanta a voz e lhes diz para capturarem o intruso imediatamente, mas Layla argumenta que eles podem terminar rapidamente. Se ele apenas responder a uma pergunta, ela pergunta se ele cooperou com algum tipo de culto de magos. Novamente, recusando-se a responder, ele os amaldiçoa por dizerem bobagens, mas ela não ia ceder às suas tentativas altas e patéticas de evitar a pergunta. Ele ordena que matem o jovem que o atacou com magia, e Layla diz para ele responder. Finalmente, ele questiona como deveria saber algo sobre a caixa da malícia. Suas palavras estavam ditas agora. Percebendo seu erro, ele cobre a boca tarde demais. A balança já estava ativando, e um lado caiu imediatamente, revelando o peso de suas mentiras. Todos ficam chocados, não apenas por sua culpa, mas pela revelação de que a caixa da malícia é real. Afinal, Rosan insiste desesperadamente que foi tudo um engano. Infelizmente, Reed não ia deixá-lo escapar desta vez e pergunta o que ele planeja fazer. Novamente, o Lorde jura firmemente que não sabe de nada. Layla tem muito a perguntar ao aventureiro, mas suas perguntas podem esperar. É impensável que exista um dispositivo capaz de bloquear um artefato restrito. Acusado de ajudar uma ordem de magos anti-reino e de adulterar uma ferramenta sagrada, ambos crimes capitais, o Lorde é questionado se está pronto para enfrentar a punição. Ainda se apegando à esperança, ele argumenta que está sendo incriminado por outra pessoa. Afinal, a única prova deles é a balança desregulada em que tanto confiam. Ele até argumenta que o amuleto não era nada mais do que um talismã comprado de um vendedor ambulante, e que não há como alguém adulterar a relíquia. No entanto, todos o encararam em silêncio, apesar de seus apelos desesperados. Dizendo que eles se arrependerão disso, ele jura expor a tirania dos Cavaleiros Dragão. Léo empunha sua lâmina, pronto para puni-lo imediatamente. Ele é lembrado de manter o alvo vivo, pois ele é a única pista e conexão deles com o culto. Reed observava enquanto o Lorde era encurralado. Ele sabia que o verdadeiro jogo estava prestes a começar. A partir deste momento, é impensável que o sindicato deles entregue seus segredos tão facilmente, então eles agirão em breve. Como esperado, uma voz desconhecida fala e um enorme círculo mágico aparece atrás de Rosan. Expressando sua surpresa por seu dispositivo mágico ter sido exposto, os braços de Galil saíram do portal. Os olhos de todos estavam nele, que admite ter subestimado um pouco demais o reino. Layla fica imediatamente em guarda com a aparição do estranho.
Por outro lado, Reed esperava que ele aparecesse exatamente neste momento. O inimigo agora é um verdadeiro oficial do culto, não uma imitação barata como Rezef. Rosan se dirige descaradamente ao cultista, dizendo que ele prometeu que eles não tinham nada a temer. Agora, ele questiona como ele pretende assumir a responsabilidade por essa bagunça. Galil se desculpa de forma indiferente, mas reafirma sua declaração sobre não se preocupar com nada. Depois de matar todos ali, ele pode encenar como um desastre repentino de monstros. Eles serão dados como mortos em combate antes mesmo de chegarem em Hecate. Quanto às testemunhas, ele mexerá em seus cérebros e as fará testemunhar falsamente. Novamente, ele encoraja o Lorde a deixar tudo em suas mãos. Nesse momento, tentáculos de magia negra apareceram ao seu redor. Layla sabia que ele ia atacar e ergueu sua lâmina, mas Reed lhes diz urgentemente para desviar, não bloquear. Embora surpresa, ela é a única que consegue seguir a instrução quando o ataque vem. Freitas e Léo são infelizmente atingidos, e a sala já está em ruínas. Enquanto os dois são os únicos capazes de resistir, Layla fica chocada com o poder insano, que foi liberado 4 vezes de uma só vez. Reed já ouviu o nome de Galhus em seu mundo passado. O oficial de alta patente do culto é aquele que transforma os corpos de grandes magos em bugigangas grotescas. Ele é um inimigo grande demais para o estado atual do regressor. Nesse momento, o oficial remove sua máscara para revelar seu rosto robótico. Usando o olho que ele adulterou, ele estuda seus inimigos, considerando a Capitã Cavaleira e seus subordinados igualmente fracos. Por fim, ele se vira para Reed, que ele identifica como apenas mais um fracote. Eles são 4 mosquitinhos. Ele esperava mais depois que destruíram sua ferramenta, mas é evidente que ele pensou demais. Por outro lado, Rosan estava em pânico e ordenou que ele acabasse com os 2 restantes. Sua tagarelice incessante estava irritando o mago. Ainda assim, ele parou sobre Layla, pronto para seguir suas instruções e eliminá-la. Nesse momento, uma rajada de fogo disparou em sua direção, atingindo-o e explodindo bem em seu rosto. Ela fica confusa ao ver que foi Reed quem a salvou. Dito isso, Galhus bloqueou completamente o ataque com uma barreira mágica. Enquanto os 2 magos se estudavam, a capitã olhou para seus homens que estavam à beira da morte devido aos ferimentos que sofreram. Não era hora de se conter ou hesitar. Ela ativa suas temíveis artes sagradas de Chi. No entanto, Galhus apenas sorriu para ela. Energia pura e mana transbordavam do corpo de Layla. Fortalecida por sua técnica, ela avançou contra o inimigo que recuou enquanto ria sarcasticamente e a chamava de assustadora. Conjurando outra lança de magia negra, Galhus a lança contra a cavaleira. Ela mal consegue parar e é jogada de volta ao chão. A determinação encheu sua mente, e ela jurou limpar a cidade de magos fora da lei imundos como ele. Ele se interessa quando ela concentra sua mana em sua arma ao bloquear o ataque dele. É impressionante para uma mera cavaleira que trata o combate como um espetáculo. Mesmo depois de ela usar todo o seu poder, ele o repeliu como se mal precisasse de esforço. A vez de Reed era ocupar o feiticeiro das trevas. Embora alguns raios sejam lançados, sua mana não está em condições de se igualar a ele, então ele terá que deixar Layla segurar a frente enquanto ele procura uma chance de disparar seu canhão na potência máxima. A capitã estava dando tudo de si, trabalhando duro para atacar e desviar do inimigo que parecia estar rindo durante a luta. Um ataque forte erra seu corpo por pouco. Enquanto isso, ela está procurando a brecha logo antes e depois de conjurar, que aparece não importa o que aconteça. Ele baixou a guarda bem quando está ao alcance de um espadachim, o que é um erro tolo. A lâmina do rei é brandida diretamente em sua cabeça. No entanto, a cabeça de Galhus desvia dobrando-se de maneiras desumanas. Seu rosto empalideceu com a visão. Deveria ser impossível para um humano rastrear movimentos amplificados pelas artes de Ki. Infelizmente para ela, o dispositivo em sua cabeça e seu olho artificial anulam as regras da humanidade normal. Até partes de seu corpo foram reforjadas para torná-lo mais forte de todas as maneiras. A capitã ainda está recuperando o equilíbrio depois de errar o ataque, mas ele já se aproximou para retribuir o favor. Com seus aprimoramentos físicos, ele desfere um soco extremamente poderoso que quase a despedaça. Como um ex-alquimista real, sua obra-prima definitiva é o seu próprio corpo. Erguida pela cabeça, todo o ser de Layla trava de dor. A luta inteira faz se perguntar se eles são realmente tão fracos em comparação com o inimigo. Ele está em um nível totalmente diferente de tudo o que eles já enfrentaram antes. Desfazer-se dos outros será tedioso, mas o cadáver dela será uma bela adição à minha coleção. Os membros da Caixa são buscadores da verdade suprema do mundo. Sendo assim, Galhus diz a ela para se alegrar com a oportunidade de se tornar a base de seu próximo trabalho. Rangendo os dentes, ela o chama de degenerado pervertido e jura que seus camaradas o enviarão direto para o inferno. As palavras dela o colocaram em uma situação e tanto. Sempre que ele vê uma mulher adorável, ele não consegue evitar de querer atormentá-la um pouco.
Gallius lança outro feitiço e a envia para a prisão etérea fantasma. Layla acorda no abismo fantasma. Ela não consegue se mover e sente suas mãos e pés presos à cadeira. Ela deduz que é um feitiço de ilusão e então vê várias mãos flutuantes carregando vários objetos pontiagudos ao seu redor. Seu rosto demonstra terror enquanto as mãos se aproximam. Elas começam a agarrá-la por toda parte. Uma cobre sua boca enquanto outra coloca um bisturi em sua bochecha. Ele começa a cortá-la muito lentamente, fazendo Layla gritar de agonia. Tudo isso está acontecendo em sua mente enquanto Gallius a segura. Reed usa um salto espacial para se mover para trás dele. Gallius percebe e joga a pobre cavaleira de lado. Ele então lança uma magia para atingir Reed, mas o mago experiente usa o recuo de sua lâmina para desviar do golpe direto. Reed sabe que seu oponente é um monstro de mana com um profundo domínio da magia. Além disso, não parece haver uma única brecha para atacar. Qualquer ataque frontal será simplesmente evitado. Gallius diz que pode ver emoção através do tremor da mana. Ele então sorri com a ideia de que o que ele vê como um mero inseto ainda pensa que pode vencer. Ele diz que um cão não tem chance contra a caixa da malícia. Reed responde que assim que percebeu que eles estavam envolvidos, ele planejava dar o fora. Ele então afirma que alguém com um nível de mana tão baixo estaria irremediavelmente em desvantagem. Gallius pergunta por que ele ficou então. Reed responde que não podia recuar depois de fazer uma promessa a uma garota que chorava. Gallius parece estupefato e então cai na gargalhada. Ele não consegue acreditar que alguém o desafiaria por um motivo tão bobo. Reed então menciona que Gallius foi um ex-mestre alquimista real de engenharia mágica que foi exposto por realizar experimentos em humanos. Ele então fingiu sua morte e mais tarde se juntou à Caixa da Malícia sob um novo nome. Gallius se pergunta como seu oponente poderia saber dessa informação. Reed acrescenta que entre os 4 escalões da Caixa, Gallius está no nível mais baixo. Ele fica feliz que Kat tenha enviado um de seus lacaios mais baixos. Ele sorri e diz que é porque ele talvez consiga dar conta mesmo em seu estado atual. Uma explosão de magia é disparada, mas Reed rapidamente salta para fora do caminho. Gallius agora parece irritado e diz que vai despedaçá-lo e transformá-lo em uma marionete que só conhece a dor. Reed vê que sua provocação funcionou. Seu oponente está agora totalmente vulnerável. Gallius então ativa um neuroimpulso arcano de aprimoramento cerebral. Ele diz que um rato como Reed não vale a pena, mas ainda assim lhe mostrará algo especial. Ao levar sua computação cerebral ao máximo, ele pode ler cada oscilação de mana. Isso lhe permite prever eventos com vários segundos de antecedência. Ele vê uma visão de Reed sendo fatiado e depois deitado morto no chão. Ele profetiza que em 42 segundos, Reed será completamente obliterado. Reed vê que Gallius realmente perdeu a calma se está usando um movimento importante como esse. Remexer em seu passado o abalou. Gallius se prepara para atacar, e Reed sabe que um movimento desperdiçado significará a morte. É aqui que as coisas ficam sérias. Layla está caída no chão enquanto Gallius declara sua profecia e então avança. Reed sai do caminho pulando no ar. Gallius sorri, sabendo que seu inimigo não pode se mover no ar. Reed, no entanto, lança um feitiço e consegue mais uma vez sair do caminho de outro ataque de dobra espacial. Gallius admite que seu oponente é escorregadio. Ainda assim, seus sentidos estão altamente focados. Ele sabe que Reed está se esgueirando por trás dele, e o acerta com um soco no abdômen. Reed absorve o golpe e é lançado para trás. Ele rola no chão e se levanta. Gallius diz que pode facilmente identificar a faísca e o destino do salto. Ele ouve o batimento cardíaco de Reed e nota que, como não conseguiu distância suficiente, tentou atacar pela retaguarda. Ele diz que é a própria mana que revela tudo isso. Reed cerra o punho e percebe que agora é a hora. Gallius, enquanto isso, está supremamente confiante, pois previu tudo. Reed tropeçaria para trás para ter um fôlego, lançaria um feitiço desesperado, e então teria sua perna decepada e seu corpo imobilizado. Reed então grita que está contando com a Cavaleira Dragão Sagrada. Isso pega Gallius de surpresa quando ele se vira e vê que Layla de fato se levantou. Ela segura sua espada e então grita para o mago maligno não a subestimar. Ela então lança o abate do dragão sagrado. Gallius fica surpreso que ela ainda tenha se levantado depois daquela surra. Ele então começa a ter um momento de dúvida. Ele rapidamente ignora o sentimento, já que sua barreira mágica pode parar o ataque da Cavaleira Dragão com bastante facilidade. Ele então se prepara para atacar Reed, pois restam 10 segundos na profecia. O jovem mago também está a carregar um ataque mágico. Múltiplos círculos mágicos únicos aparecem à frente da sua mão. Gallius fica perturbado quando vê o padrão. O fluxo de mana é diferente de tudo que ele já viu. Ele percebe que o mais seguro seria desviar e observar. Ainda assim, a sua arrogância prevalece e ele decide enfrentá-lo de frente. O ataque da Cavaleira Dragão atinge primeiro a barreira mágica. Reed sabe que esta é a oportunidade e aposta tudo que tem neste único momento.
Ele lança o canhão dragão de raio de dragão, que liberta uma poderosa explosão de energia. Reed dispara com tudo o que tem. Gallius não consegue acreditar. A explosão do ataque contém um poder muito superior à mana do jovem mago. Ainda assim, ele sente que pode simplesmente anulá-lo e responder ao ataque com uma explosão mágica sua. Gallius percebe que o seu oponente está a usar a atmosfera e a converter mana em várias vezes mais energia térmica. Esta é uma técnica super avançada baseada numa teoria que está para além de qualquer coisa conhecida no mundo de hoje. Isto está muito para além das suas expectativas. Ele vê o assoar e conclui que ainda assim irá vencer. Numa luta de poder, a força bruta decidirá, em última análise, o vencedor. Ele calcula que Reed tem 3 segundos antes do seu corpo colapsar. Quando a mana de alguém desce abaixo de 10%, a fome e a agonia atacam, causando um desmaio. Ele vê Reed como condenado ao fracasso, com a sua consciência a piscar diante dos seus olhos. A sua contagem decrescente interna chega aos 42 segundos, e ele prepara-se para terminar a luta tal como a profecia previu. No entanto, o ataque de Reed fica mais forte e alcança as mãos do velho mago. Ele percebe que o poder do ataque está a aumentar, o que deveria ser impossível. Ele olha para Reed e vê que ele está a queimar a sua vida para manter o feitiço. Não faz sentido, pois o seu corpo já deveria ter colapsado. Gallius começa a ficar zangado, perguntando-se o que não conseguiu calcular. Reed diz que nem os olhos dos seus inimigos conseguiram ver o seu passado. Passaram-se 1000 anos, todos vividos por uma única razão, matar os da sua laia. Vemos todas as vezes que Reed passou a treinar e a preparar-se, e que se habituou à dor e ao sofrimento. Ele já enfrentou tanto, por isso é impossível que ele desmorone agora por algo tão pequeno em comparação. Gallius pergunta-se de onde Reed tira sua determinação. Ele ainda acredita que tem a vantagem e prepara-se para usar as duas mãos. Ele então tem uma percepção assustadora ao sentir Layla levantar-se atrás dele. Ele não consegue acreditar que a Cavaleira Dragão ainda se consegue mover. Ela carrega a sua espada e prepara-se para atacar. Gallius grita desesperadamente para que ela pare. Layla tira-lhe a espada. Atravessa-o diretamente, perfurando o seu abdômen. Isto fala perder poder no seu feitiço, permitindo que a explosão de Reed o atravesse. Gallius não consegue acreditar que alguém de um escalão tão alto como ele está prestes a ser derrotado desta forma. Reed diz que ele não passa de um carniceiro imundo. Enquanto o ataque mágico acerta em cheio em Gallius, Reed cai de joelhos, exausto pelo esforço que acabou de fazer. Ele olha em frente e vê o cadáver carbonizado de Gallius ainda de pé. Lentamente, a gravidade puxa-o para baixo e ele colapsa no chão. Layla está eufórica por o ter derrotado. Reed também está satisfeito, pois mesmo que o inimigo fosse um mago de baixo escalão, ele ainda derrotou um lançador de feitiços consagrado. Antes, ele nem lhes conseguia tocar. Agora, os seus 1000 anos de treino valeram a pena. No entanto, ele sabe que antes de os enfrentar novamente, precisará de fortalecer o seu corpo frágil. Rosan, entretanto, está atordoado. Ele não consegue acreditar que Gallius foi derrotado. Ele lembra-se do que o mago lhe prometeu, e foi por isso que se juntou a ele. Layla ouve isto e diz que, se for verdade, Rosan será executado e a sua casa desmantelada. Ela pega na sua espada e caminha zangada na direção dele. Ela diz que, se ele quer uma morte rápida, deve confessar tudo. Rosan guincha de medo e rapidamente começa a inventar desculpas. Os seus guardas entram na sala e perguntam se ele está bem. O chefe da guarda olha à volta, vê os estragos e pergunta-se o que aconteceu. Rosan de repente tenta culpar o seu subordinado, dizendo que ele conspirou nas costas do seu senhor. O guarda fica chocado e diz que eles estavam simplesmente a obedecer às ordens do seu senhor. Rosan chama-lhe mentiroso e diz que apenas tentou proteger as suas terras. Foi o guarda que conspirou com Gallius. Layla percebe as suas mentiras e pergunta se ele realmente acredita que desculpas tão infantis vão resultar. Entretanto, uma das máquinas na cabeça de Gallius começa a mover-se. O velho mago levanta-se de repente. Todos se viram e não conseguem acreditar. Reed vê que é uma pseudo-ressurreição tornada possível através de uma relíquia mágica. Gallius diz que aqueles que se lhes opõem morrerão. Ele lança um feitiço que corta diretamente o coração de Rosan. O Lorde agarra o peito com dor e amaldiçoa Gallius com raiva antes de cair de cara no chão. Reed entra em ação e incendeia a sua espada. Ele corta a cabeça de Gallius, matando de uma vez por todas. Reed olha para o mago morto com nojo e chama-lhe monstro. Layla ordena aos soldados do Lorde Caído que larguem as suas armas ou partilharão o castigo do seu capitão, Yurgen. Os soldados estão tão aterrorizados que largam as suas armas e fogem, deixando Yurgen para trás enquanto ele os amaldiçoa pela sua traição. Layla vira-se para Reed e diz-lhe que ele também precisa de ficar para ser interrogado, mas ela vê que Reed já partiu. Ela move-se rapidamente para o perseguir, mas Fritz acorda e pede que deixem o rapaz de cabelo prateado ir.
Ele argumenta que precisam de se concentrar em deter e interrogar os soldados, e que a sua ajuda é necessária para estabilizar a cidade agora que está sem liderança. Ele também salienta que lhes falta força para apanhar Reed no seu estado enfraquecido. É difícil para ele admitir que o devem deixar escapar. O rosto de Layla enche-se de relutância. Ela pergunta-se se Reed realmente os ajudou. O seu orgulho não consegue aceitar que ele pegou leve com ela na luta e permaneceu um passo à frente deles em todas as fases da investigação da Caixa da Malícia. Noutro lugar, Zeto e Kran sentam-se junto à sua carroça, especulando ansiosamente sobre o que Reed lhes fará se livrarem de Erika. Erika ouve a conversa deles, deixando-os nervosos, mas a rapariga ignora-os, afirmando que apenas se levantou para ir buscar água. Eles deixam-na ir. Agora sozinhos, Kran confessa o seu medo a Zeto de que estão em sérios apuros se o Lord de Hecate estiver atrás de Reed, e que precisam de escapar rapidamente desta situação. Zeto agarra-o violentamente pelo colarinho e insiste que eles não são o tipo de canalhas que abandonariam uma criança. A discussão deles é interrompida quando ouvem duas pessoas a falar sobre como Hecate está em tumulto. Erika também ouve e isso capta sua atenção. As vozes continuam a discutir como os sagrados cavaleiros dragão expuseram e executaram um mago, e como o Lorde morreu no caos que se seguiu. Zeto, Kran e Erika ouvem em choque enquanto os interlocutores acrescentam que um espadachim de cabelo prateado esteve envolvido na ajuda aos cavaleiros. Os dois concluíram que tudo soava demasiado a conto de fadas para ser verdade, mas Zeto e Kran têm a certeza de que estão a falar de Reed. Entretanto, Erika processa a notícia de que Rossum está finalmente morto. Ela lembra-se de como Reed foi carinhoso com ela e como ele prometeu derrotar Rossum. Ela percebe que ele cumpriu a sua promessa e fê-lo para que ela não precise mais de desperdiçar a sua vida num plano imprudente. Ela cai de joelhos e chora, agradecendo a Reed por tudo. No outro dia, Reed está nos arredores e está a tentar encontrar a Floresta do Sul no seu mapa. Ele chega a uma cidade e vai a uma loja de armas. Ele observa uma espada e percebe que é a única espada de qualidade que ele pode comprar sem muitos recursos. Ele imagina como seria ótimo andar por aí com uma espada sagrada de Cavaleiro Dragão. O lojista pergunta a Reed por que ele veio para a cidadezinha deles, e o garoto responde que é porque tem negócios na floresta adiante. O lojista adivinha corretamente que ele planeja ir para a Floresta das Ilusões. Reed reflete que, embora tenha 1000 anos de conhecimento e magia, seu corpo atual não tem mana para utilizá-los totalmente e que ele precisa ir para a Floresta do Sul para aumentar sua capacidade de mana. Ele fica intrigado que as pessoas chamem a Floresta do Sul de Floresta das Ilusões. O lojista ri alto ao se divertir com o fato de que alguém ainda acredita nos contos de fadas de que a floresta está cheia de feras míticas e espíritos antigos. Ele explica que, só porque ela se espalhou, ninguém consegue chegar ao centro da floresta. Mitos se formaram ao redor dela, e a verdade é que é apenas uma floresta com pântanos lamacentos e monstros que apagam trilhas anteriores, dificultando a navegação. Ele diz que é chamada de Floresta das Ilusões porque ninguém sai da floresta depois de entrar. O lojista então vê que Reed tem uma bússola de mana pendurada em seu cinto. Reed explica que uma bússola de mana é uma ferramenta mágica que sempre aponta para o norte lendo o fluxo de mana nas linhas de lei. O lojista o avisa que a bússola não funcionará na floresta, pois as árvores de lá emitem uma mana única que enlouquece a bússola. Reed ri do problema. Ele ainda afirma com confiança que está viajando para lá para descobrir o que há no centro da floresta. O lojista acredita que o mais provável é que ele apenas chegue à beira da floresta e veja só um oceano. Ele avisa que aventureiros e cavaleiros de renome já teriam descoberto algo na floresta se os rumores fossem verdadeiros. Reed paga pela espada e diz que ele tem razão. O homem sai da loja. Ele anda, pensando em como há secretamente uma aldeia élfica escondida na floresta, onde há elfos com grande poder mágico por causa de suas longas vidas. Ele revela que existe um método para aumentar drasticamente a mana de alguém dezenas de vezes. Enquanto ele caminha entre as árvores, um lobo escondido na sombra o persegue. Reed está usando sua bússola mágica na floresta, mas ela não para de girar. Como o lojista disse antes, ele reflete sobre como sabia da aldeia élfica escondida por ter conhecimento do futuro, mas nunca tinha pisado na Floresta do Sul antes. Agora que está nela, ele tem certeza de que entrou no véu do fantasma. Ele explica que é uma barreira que gera uma mana única para interferir com magia e ferramentas de detecção e interfere com o senso de direção dos seres vivos. Ele sorri, pois o véu significa que sua busca será mais fácil do que ele pensava. Ele se concentra, e um círculo mágico azul aparece no chão onde ele está. Através de sua concentração, ele consegue sentir o fluxo de mana no local. Ele então ativa um feitiço que usa a mana detectada para fazer engenharia reversa da fórmula mágica da barreira e ajustá-la para que sua bússola mágica aponte para a aldeia élfica escondida. Ele sorri quando sua bússola finalmente aponta na direção certa. Ele viajou seguindo a bússola. De repente, ele ouve uma voz intimidadora que lhe diz para voltar,
Porque ele está em uma terra sagrada que não é para humanos vis como ele. Reed diz à voz que não pode fazer o que ela está pedindo, pois tem negócios na aldeia élfica escondida. Um lobo branco gigante de repente corre em direção a Reed. Ele se lança sobre ele com tal velocidade que até Reed pensa que é rápido demais para ele. Reed lê um círculo mágico e uma espada, mas o lobo vê chegando, então atinge Reed antes que ele possa ativar seu ataque. O empurrão lança Reed voando em direção a uma rocha. Ele ativa o salto espacial, fazendo-o evitar o impacto. O lobo fica chocado que um mero humano seja capaz de usar magia espacial em uma fração de segundo. Reed atinge a criatura com sua espada, cujo impacto cria uma luz brilhante. Ele explica que sabe que o lobo não é sua forma verdadeira e que ele simplesmente desfez a forma. Ele também se desculpa pelo tratamento rude e diz que tudo o que quer é visitar a aldeia dos elfos. A verdadeira forma do lobo é revelada como uma mulher elfa de cabelos brancos. A mulher elfa acha insultante que um mero humano se atreva a visitar a aldeia dos elfos. Reed contra-argumenta que, como os elfos respeitam aqueles que são habilidosos em magia, alguém que a derrotou com magia é digno de ser convidado. A garota fica chocada ao ouvir que a lógica dele realmente faz sentido. Reed continua, dizendo que não tem má vontade para com os elfos e que seria muito mais produtivo para ela convidá-lo a entrar do que expulsá-lo. Ele também afirma possuir informações que ela não pode ignorar. Reed sabe que, embora os elfos não tenham senso de dever para com o mundo em geral, eles ainda se opõem à caixa da malícia e que ele tem informações vitais que podem permitir que eles se oponham ao grupo maligno. A elfa fica inquieta com o fato de Reed parecer saber muito sobre seu povo e decide que é melhor levá-lo à aldeia para investigar quem ele realmente é do que deixá-lo vagar por aí. Ela o avisa que ele é apenas uma criatura de vida curta em comparação com os elfos, que podem viver por mais de 100 anos, e que eles possuem um conhecimento de magia muito mais profundo do que ele jamais terá. Ela o aconselha a não se tornar arrogante só porque a pegou de surpresa, comparando a um inseto que por acaso se revelou venenoso quando ela o esmagou. Reed a adverte reconhecendo que está falando com sua mais velha. A elfa o informa que, embora seja jovem para os padrões élficos, ela ainda viveu muito mais tempo do que qualquer humano. Reed percebe que precisa massagear o ego dela e pergunta quantos anos ela tem. Ela orgulhosamente proclama que já tem 12 anos. O Reed de 1000 anos se encolhe por dentro, mas mantém a compostura, lembrando-se de ser respeitoso. Ele estende a mão e se apresenta. A garota lhe diz que não tem intenção de dar seu nome a alguém que ela não considera diferente de grama ou insetos. Fica irritado com a atitude dela, mas diz que está tudo bem, desde que ela o leve para sua aldeia. Ela retruca que os elfos valorizam suas regras acima de tudo, e a primeira regra é nunca permitir que estranhos entrem em sua casa. Reed calmamente aponta que um estranho pode ser bem-vindo por toda a aldeia se for reconhecido como um amigo próximo de um residente. A garota fica chocada que ele saiba disso. Ela insiste que a ideia é ridícula porque eles não são amigos. Reed então propõe uma competição de magia entre os dois, prometendo ir embora em silêncio se ela vencer. Ele pergunta qual é a decisão dela, o que a irrita ainda mais. Reed diz à garota elfa que ele até mesmo se afastará da floresta sem reclamar se ela vencer o duelo de magia. A elfa pensa a respeito e, embora relutante, acha que não é um mau negócio. Ela olha para Reed e vê que ele tem uma expressão presunçosa no momento. Ela se convence de que não há nada a temer, porque não há como ela perder para um humano quando se trata de magia. Ela concorda com a competição. Reed diz a ela que, se ele vencer, ela deve lhe mostrar o devido respeito e convidá-lo para a aldeia como seu amigo. A garota fica insultada que uma elfa como ela pudesse ser amiga de um humano e que ela ficaria marcada com vergonha para o resto da vida se isso acontecesse. Reed a lembra que os elfos sempre seguem as regras e respeitam qualquer um com grande magia. Então, isso significa que, se ele vencer contra ela, é natural que ela o respeite como um amigo. A garota não consegue olhá-lo, já que não pode argumentar contra a lógica dele. Reed vê que ela está agindo como uma elfa orgulhosa que não consegue admitir que uma raça de vida curta seria superior a um elfo em magia. Ela lhe diz que não pode concordar com ele, já que os humanos jogam sujo. Reed provoca, dizendo que ela está desistindo agora, quando concordou momentos atrás. A garota cora de vergonha e raiva. Ela lhe diz que ela definirá as regras. Ela pega um apito e sopra nele. Ela diz que o jogo será sobre controle de mana, já que a pesada energia mágica da floresta se transformou em formas espirituais ao longo do tempo. Múltiplos espíritos de animais brancos se revelam para eles. Reed fica feliz em vê-los ao se lembrar que também veio à floresta para formar um contrato com o espírito. O espírito do tigre se aproxima deles. Embora nervosa, a elfa se aproxima do tigre. Ela estende a mão enquanto concentra magia ao redor de seu corpo. Ela foca a mana em sua mão, o que a permite tocar o espírito do tigre e fazer um afago em sua cabeça. Ela sorri com orgulho de sua conquista.
Reed fica contente em ver a manipulação de mana para treinar espíritos animais. A garota diz a ele que ele precisa tocar a cabeça do espírito do tigre sem o irritar, e se ele for bem-sucedido, ela admitirá a derrota. Reed sorri para o desafio. Ele concorda com os termos dela. Ele encara o tigre. A garota fica impressionada, pois não sente medo vindo dele. Ela sorri, pensando que é impossível para um humano tocar um espírito e mantê-lo calmo ao mesmo tempo. Reed lentamente coloca a mão no tigre. O tigre de repente se deita e deixa Reed tocar em seu pescoço como se fosse um velho amigo. O tigre até o lambe no rosto. Reed pergunta o nome da garota agora que são amigos, enfurecendo ainda mais a garota por sua perda. Reed sorri, pois sabe que a elfa não tem mais escolha a não ser convidá-lo para a aldeia élfica oculta. A elfa age com arrogância, dizendo que finalmente tem uma desculpa para deixá-lo entrar na aldeia. Ela diz que é bom que isso tenha acontecido, pois significa que ela não precisa deixá-lo ir ainda. Reed estende a mão para ela e, com um sorriso, diz que está contando com sua amiga para lhe mostrar o lugar. A provocação dele faz a raiva da elfa ferver. A elfa dá um tapa na mão dele, afastando-a. Apesar disso, a elfa se apresenta como Stia. Ela avisa que está apenas deixando fazer o que quer por enquanto, pois é melhor do que deixar alguém que conhece os terrenos sagrados dos elfos vagar livremente. Enquanto Reed segue Stia, ele pensa em como precisa equilibrar o orgulho dos elfos para evitar um conflito enquanto estiver na aldeia deles. Caso contrário, eles tentarão matá-lo. Stia também está pensando em como precisa extrair toda a informação de Reed enquanto ele estiver na aldeia. Seus dentes rangem enquanto ela planeja retribuir a Reed 1000 vezes pela humilhação que sofreu. Eles param sua caminhada em frente a uma árvore com uma abertura semelhante a uma caverna. O guarda-elfo da árvore vê Reed e pergunta a Tia o que um forasteiro está fazendo com ela. O guarda prepara sua lança enquanto acusa Stia de trair seu povo. Ele pretende matá-la dependendo de sua resposta. Stia diz a ele que Reed é seu amigo e que ele precisa ser tratado como um convidado de acordo com suas leis. O guarda acha que ela enlouqueceu. Stia defende que uma pessoa de vida curta como Reed, que tem um conhecimento profundo de magia que rivaliza com o dela, é digna de elogio. O guarda percebe o subtexto de suas palavras e então recua e os deixa entrar. O guarda avisa Stia que, como guia do humano, ela arcará com as consequências se algo der errado. Stia diz calmamente que entende e entra na caverna com Reed. Reed percebe que Stia estava falando em código, e que o que ela realmente disse ao guarda foi que um humano como ele, que é habilidoso em magia, é perigoso, e que eles precisam deixá-lo entrar para julgá-lo. O caminho deles leva à colorida e cintilante aldeia élfica oculta. Reed fica boquiaberto com sua beleza. Enquanto isso, a população élfica está enojada e irritada com a presença dele. Reed vê que não há uma recepção calorosa para ele. Por onde Reed anda, as pessoas o olham com desdém. O aldeão, Ali, se aproxima de Reed com um sorriso e o recebe sem sinceridade como seu visitante. Ele então convida Reed para a câmara e pede que ele se sente. Reed percebe que Ali é o mais forte e o mais velho da aldeia, apesar da aparência jovem do homem. Ele pode sentir que o elfo é perigoso apenas por sua presença. Ainda assim, Reed sorri, pois encontrar alguém com status é conveniente para ele. O tenente de Ali, Roy, insulta Stia por ter sido enganada por um humano que ela foi forçada a receber na aldeia. A outra tenente, Colette, insulta Stia parabenizando-a por ter sido pareada com alguém que combina com seu péssimo manejo de magia. Stia apenas permanece sentada sem dizer uma palavra. Reed pode ver como Stia apenas absorve os insultos deles. Ali pergunta a Reed por que ele veio para a aldeia deles. Ali diz que muito abaixo da terra existem fluxos de imensas correntes de mana que nutrem a natureza e trazem cor ao mundo. Ele diz que a floresta é um lugar sagrado, e ferir a terra é quebrar o equilíbrio do mundo. Ele continua dizendo que eles deixaram sua terra natal celestial para guardar a floresta e viveram na floresta por eras passadas. Ali acusa Reed de ter aprendido sobre isso e enganado Stia para chegar aqui. Ele avisa que não hesitará em matar um convidado se isso significar proteger seu santuário. Reed diz a ele para não se preocupar, pois ele não veio para lutar. Ele diz que tem 3 razões para ter vindo. A primeira é para treinar magia, já que a terra deles fortalece humana e amplifica o poder de alguém. Ali interpreta suas palavras como se ele quisesse colher os segredos élficos. Roy acusa Reed de ousar profanar seu santuário. Reed continua dizendo que sua segunda razão é falar com o chefe deles, pois tem algo importante a dizer. Ali diz a ele que encontrar o chefe é um pedido irrealista. Reed afirma que sua terceira razão é formar um contrato com um espírito superior. Ouvir isso faz todos os elfos na sala recuarem horrorizados. Reed recapitula que se unir a um espírito é um rito sagrado onde 2 almas se entrelaçam como uma só. E que, embora os elfos geralmente o realizem, magos humanos também podem fazê-lo. Reed vê que precisa fazer isso, pois é o caminho mais rápido para combater a Caixa da Malícia.
Roy e Colette pensam que Reed está subestimando os elfos se ele pretende fazer um pacto com um espírito em sua terra sagrada. Stia está nervosa por Reed, que está se prejudicando mais do que ela jamais imaginou. Ali informa a Reed que um humano nunca pode se unir a um espírito e que apenas aqueles da linhagem do chefe são livres para fazê-lo. Ali se levanta para dizer a Reed que ele está sendo arrogante para uma criatura de baixa estirpe. Stia diz a Reed que ele foi longe demais com sua insolência. Ela sussurra que, embora Ali seja gentil, ele não tem misericórdia de forasteiros como ele. Reed a provoca dizendo que ela está sendo uma amiga atenciosa por avisá-lo. Isso faz a garota se sentar novamente, irritada. Reed pede a Ali que ele precisa fazer o que veio fazer o mais rápido possível. Ali diz que entende, mas também diz que ele está sendo humano em sua arrogância e ganância. Ali então diz que vai ignorar sua repulsa, já que pelo menos admira sua coragem. Ele pergunta como Reed sabe tanto sobre os elfos. Reed diz que só poderá responder a isso quando falar com o chefe deles pessoalmente. Ele também diz que está feliz por ter conhecido Ali, já que ele pode lhe conceder permissão para se unir a um espírito superior. Colette não aguenta mais a insolência de Reed e ativa um círculo mágico. Através dele, ela invoca uma lâmina e avança contra Reed para esfaqueá-lo. Ela para quando Ali lhe diz para recuar. Ele lembra Colette que Reed é seu convidado e precisa receber o mínimo de cortesia. Colette pede desculpas ao seu senhor. Ali diz a ela que eles não são tão frágeis a ponto de atacar furtivamente uma criatura ignorante das leis da magia. Ele olha para Stia e diz a Colette que eles são diferentes da fracassada que deixou um intruso passar. Stia olha para trás, incapaz de dizer qualquer coisa. Ali viu como Reed estava imbuindo mana e prestes a tecer um círculo mágico no momento em que Colette o atacou. Ele também viu como Reed parecia calmo e controlado naquele momento. Ele fica insultado ao saber que o que ele considera um inseto está se superestimando. Reed se levanta de seu assento e pede que eles pensem sobre seu pedido para encontrar o chefe. Ele olha para Stia e pede que ela o guie até onde ele possa treinar magia. Stia relutantemente concorda em fazer isso, mas diz que duvida que um humano consiga lidar com o modo de treinamento deles. Stia e Reed caminham pela área da floresta de sua aldeia, onde Reed comenta como tudo na área parece bonito. Stia diz a ele que Reed estragou tudo mais do que ela pensava e que, apesar de odiá-lo, ela não quer que ninguém morra. Reed diz que sabia dos riscos do momento em que pisou em solo élfico. Stia olha para ele com admiração, mas diz que criaturas de vida curta como ele estão sempre com pressa de morrer. Ela o leva para os campos de treinamento élficos. Ela o informa que o treinamento dele se baseia na densidade natural de mana de sua terra. Ela explica que eles estão perto da árvore da vida conhecida como Selim, pois é um reservatório de mana que circula a vida por todo o mundo. Ela diz que até mesmo Ali é proibido de se aproximar da árvore sagrada. Ela explica que eles praticam tecendo círculos mágicos em paralelo enquanto absorvem mana natural e o deixam fluir por seus corpos. Ela avisa que é muito mais difícil do que parece. Mesmo assim, Reed sorri com confiança. Reed enquanto medita em uma árvore. Stia se pergunta quantas horas se passaram desde que ele começou. Ela se lembra de como disse ao humano que até os elfos têm dificuldade em absorver mana natural, então ele deveria simplesmente desistir. Ela avisou que a mana na floresta é especialmente potente e que poderia matá-lo se ele não a controlasse. Reed ainda assim pulou no galho e começou sua concentração. Stia acreditava que ele estava sendo tolo. Ela então percebeu que os galhos mais altos das árvores catal têm mais nutrientes e mana do que os de baixo, para que os pássaros de altitudes mais elevadas carreguem seus frutos. Ela se perguntou se o humano sabia desse fato antes de subir. Ela então se perguntou se isso significava que ele podia sentir mana através da pele. Horas depois, Stia vê como a concentração de Reed não vacilou. O sol já está se pondo, e Reed ainda está no galho, concentrando-se enquanto tem seus múltiplos círculos mágicos invocados. Stia se pergunta quando ele vai descer. Reed consegue sentir a mana da floresta percorrendo seu corpo e o devorando por dentro. Ele pensa em como pode suportar isso porque o futuro onde os portões dos mortos já estão abertos é muito pior do que isto. Stia diz para ele descer, pois ele profanará seu solo sagrado com seu cadáver se ficar mais tempo. Ali e seus tenentes chegam. Ali vê como Reed está realizando uma circulação natural de mana com alta concentração. A competência de um mero humano em magia irrita Ali profundamente. Ali convida Reed para um duelo de treino com Roy como parte de seu treinamento mágico. No fundo, Roy quer aproveitar esta oportunidade para fazer Reed pagar por todo o desrespeito a Ali e por menosprezar os elfos. Reed vê isso como pretexto óbvio para machucá-lo. Stia implora a Ali que não deixe Reed lutar, pois ele já está exausto de seu treinamento. Ali agarra violentamente o cabelo de Stia e grita com ela por ter trazido o humano para a aldeia deles. Reed de repente se teleporta entre os dois para separá-los. O humano aceita o duelo de treino. Reed vê esta como a oportunidade perfeita para provar a ele sua proeza mágica.
Ele olha para Astia e como ela foi ferida por Ali. Ele não vê razão para recuar agora. Ali fica impressionado que um mero humano usou uma magia de teleporte incrivelmente rápida. Ele olha para Roy e pensa em como é inaceitável que ele perca e traga mais vergonha para sua espécie. Roy se aproxima de Reed. Ele diz ao humano que vencer Steel deixou arrogante e que ele não é nada como ela, que está na base da cadeia alimentar élfica. Ele se gaba de que o arquimago, Ali, ele mesmo, viu talento nele, e até o chefe lhe concedeu um pacto com um espírito elevado. Ele diz que mostrará a Reed o verdadeiro poder de um elfo. Reed defende que, embora Astia tenha um controle de feitiços desleixado para uma elfa, ela ainda impunha um espírito de fera em perfeita sincronia e encurta a distância contra ele, não deixando espaço para ele conjurar. Reed proclama que Astia é forte. Roy Reed diz que é natural ele pensar assim, já que é apenas um humano. Roy invoca uma chuva de espadas de gelo com seu cajado de madeira. Reed mal consegue desviar delas. O impacto no chão cria uma nuvem de gelo. Roy comenta que tem um contrato com o espírito elevado Narasaka, e isso significa que ele pode moldar e espalhar magia congelante a qualquer distância e em qualquer quantidade de uma vez. Ele avança em direção a Reed para acabar com ele e mostrar o abismo entre eles. Reed bloqueia todas as espadas de gelo que ele lança contra ele. Ali está ficando impaciente e quer que Roy pare de brincar e acabe logo com o humano. Ele reconhece que, embora o controle mágico de Astia seja fraco, ela ainda não é o tipo de elfa que perderia para qualquer humano. Roy sorri maliciosamente ao pensar em usar o duelo de treino como uma brecha para matar seu convidado. Ele invoca mais espadas com a intenção de torturar lentamente o humano. Ele pergunta por que Reed não está usando magia, então o humano responde que sua magia parece estranha por algum motivo. Astia percebe que ele esgotou sua mana durante o treinamento, e isso a deixa confusa sobre por que ele aceitou a luta para começar. Roy diz que não está surpreso por ele estar dando desculpas. Reed responde que sua mana está, na verdade, fluindo mais suavemente do que nunca e que ele está se contendo porque não quer matá-lo. Isso enfurece Roy, que lança suas espadas contra ele. Reed invoca dezenas de círculos mágicos. Roy fica chocado que eles são ativados com velocidade em grande número, especialmente porque ele sabe que humanos só podem ativar 5 círculos mágicos antes que suas mentes fritem. Todas as bolas de fogo dos círculos mágicos fizeram as espadas de gelo explodirem antes de atingirem Reed. Roy invoca mais espadas e diz que pretende perfurar todo o corpo do humano. Ele as lança, então Reed contra-ataca com bolas de fogo. O campo de batalha fica cheio de fumaça do confronto. Roy está confiante de que é vitorioso. Ele então fica chocado ao ver Reed, não apenas vivo, mas também com um círculo mágico pronto atrás dele. Roy antecipa que isso é para um grande ataque, então ele cria um escudo de gelo. Enquanto isso, Reed está acumulando energia de fogo e a lança. Isso destrói a defesa de Roy e o atinge. O corpo de Roy rola várias vezes enquanto ele é empurrado para trás. Eventualmente, seu corpo para de rolar, e é mostrado que ele está desacordado. Astia fica chocada que Reed seja tão forte. Colette está prestes a insultar Reed pelo que ele fez, mas Ali a impede. O arquimago invoca seu cajado mágico e se aproxima silenciosamente de Roy. Roy acorda e pede desculpas a Ali por sua derrota. Ali diz a ele que há 2 coisas que ele não pode perdoar. Ele diz que a primeira são os plebeus intoleráveis que colocam os pés na terra dos elfos. Ele então bate a cabeça de Roy no chão e grita que a segunda são os elfos que se desonraram. Ele continua a dizer que ser manchado por um mero humano é uma blasfêmia. Novamente, ele bate a cabeça de Roy no chão. Ali se desculpa com Reed por perder a compostura e diz que ele será o oponente de Reed agora.